Aí eu começo a falar, você não precisa de todo cliente. Você precisa de um cliente que siga o seu processo. E ele vai indo no seu processo. Tem muito corretor que trabalha a venda do imóvel e nunca nem foi nele. Nunca subiu nele, nunca nem pôs o pé nele. Então já sai agendado para ter o segundo momento com o cara, que a gente vai fazer todo o resto. O seu objetivo da ligação é vender o encontro. Exato. É importante você conhecer isso e quem talvez vai trabalhar a venda do seu imóvel. Começando mais um podcast Me Casa, sou Cássio Rossini e não estou com o Rodrigão novamente aqui, porque ele tá de folga, né? A gente deu umas férias para ele, de novo. O Rodrigo infelizmente teve que se ausentar para acompanhar a esposa dele, mas estamos aí, vamos tentar manter o nível. Manter o nível da bobagem? Ele fala? Das besteiras que ele fala. Mas bora, seja muito bem-vindo, Matheus. Bora falar do nosso querido mercado imobiliário hoje, né? Bora, e hoje com um convidado ilustre, né, que já esteve aqui antes, mas bora renovar aí os conteúdos, né? Cara, especialista em exclusividade. Se você é corretor e você não tá trabalhando com exclusividade ainda, meu amigo, você tá no século passado, eu acho. Não dá pra falar que tem certo ou errado, mas o jeito que ele trabalha é um pouquinho mais certo que os outros, né? Um pouquinho não, eu acho que é o jeito certo de trabalhar, que outros países já provaram pra nós que é o jeito certo, e aqui eu não entendo por que a galera não segue esse caminho. Vamos descobrir como, mas antes temos recadinhos, né? Temos recadinhos. Você aí que é investidor, consultor de casa, né? Ou tem uma casa para vender, tá parada ali, tá mais de um ano, tá 6 meses ali, tá vendo que não tá tendo proposta, não tá tendo visita, talvez você não tá conseguindo criar uma conexão ali com o cliente, em atrair ele, né? Então a gente tem uma solução para resolver esse problema e trazer liquidez para sua casa. Nós temos aqui no grupo uma marcenaria, a gente tem também soluções de decoração, cortina, a gente entrega a casa completa, só que com um viés diferente do que quando você vai fazer uma reforma, né? Sim, quando você está fazendo para você mesmo, você quer encher de coisas ali, né? Quer enfeitar, quer colocar painel ripado em todo quanto é lugar. Mas no projeto para venda isso não é possível. A gente tem um budget já definido, acertado, que não pode ultrapassar um percentual ali pré-definido, que um dos pilares do Homestage é o orçamento. E a gente vai fazer um projeto altamente comercial focado na venda e criar pontos estratégicos de conexão com a família que vai entrar naquele imóvel. Então a gente vai fazer um estudo ali da região, entender quem é o comprador e fazer um projeto de imóvel compatível com isso, não só de imóvel, mas de decoração. Se você quer saber como funciona isso, lê o QR Code, fala com a nossa equipe aqui que a Geração Design vai te ajudar da melhor maneira possível. É isso aí. Se você tá vendo esse estúdio bonitão aqui que a gente tá gravando, é graças à nossa querida parceira NoBox, né? Isso aí, que não só estúdio, mas também trabalha com toda a parte de mídia, marketing e experiência. Então, se você quer aumentar aí o poder de alcance da sua marca, reunir as pessoas que estão em volta do seu negócio, chama a NoBox também. Sim, desde uma solução de podcast, gravações de vídeo, edição, filmmaking, social media, até construir um grande evento, né? Exatamente. O pessoal tem expertise aí de grandíssimos eventos, congressos. Então, desde uma câmera, uma sala de hotel com uma câmera e um projetor, a um evento gigantesco, né? Até painéis de LED, aqueles painéis gigantescos, aqueles eventos maravilhosos. A gente vai chegar lá ainda, né? A gente chega lá. Chega lá. Então chama a NoBox, fala com eles aqui que eles têm a solução perfeita aí pro seu evento e pro seu trabalho com marketing. Fechou? Faça as honras, Matheus, por favor. Seja bem-vindo novamente, meu querido Lucas Marques. A gente ficou melhor nisso, não ficou? Vocês falam baixinho, né, cara? Eu vou ter que falar baixinho. Né? Eu falo meio alto, eu sou... Não, pode falar. Escandaloso. Como a gente tá com o retorno, aí a gente acha que tá falando alto, mas obrigado. Vocês são educados, cara. Vocês são príncipes, né? Não, obrigado mais uma vez pelo convite. Feliz de estar a segunda vez no podcast mais relevante do mercado imobiliário. Me casa? Com certeza. Você que falou pra mim antes. Não, você que tá dizendo. Que é o mais relevante, que é o melhor, que é o maior. Quando a gente fala, não tem o mesmo teor, né? Porque os outros são ruins, né? Não, mas de todos, eu falei isso pra vocês, né? Dos podcasts que eu participei, desde quando eu comecei a me posicionar, esse podcast aqui foi o que mais me gerou o retorno. Não só financeiro falando ali, mas retorno de posicionamento foi de vocês. Boa. Foi o que eu mais recebi mensagem de gente falando, eu assisti, eu ouvi seu podcast e tal. Eu tive um mentorado, inclusive, de Sinop, cara. Falou, eu ouvi seu podcast no Me Casa 2 vezes. Eu falei isso pra vocês ou não? Não falou, pô. Agora vamos aproveitar pra gente saber a repercussão disso, né? Não, esse cara, ele... Como é que é o nome dele mesmo, lá de Sinop, cara? Esqueci o nome dele. Eu vou lembrar, no meio do caminho, que ele mandou mensagem tem poucos dias, inclusive. Ele falou que ouviu o podcast, estava na BR viajando, ele trabalha com fazenda, os negócios. Ele falou, cara, eu ouvi seu podcast 2 vezes, eu mandei para minha sócia na hora. A gente tem que... Aí eu não tinha na época uma imersão para donos de imobiliária, isso tem tempo já. Aí ele falou assim,
acha esse cara porque tem que arrumar um produto dele que ensina dono porque eu quero participar. Diz que ele ouviu 2 vezes e ficou louco. Olha o formato de trabalho desse cara, de jeito. E aí virou meu mentorado depois, virou aluno, Danilo Coelho, massa. Lá de Sinop. E aí foi muito legal. E aqui foi realmente o que eu mais recebi mensagem, assim, da galera. Ou seja, vocês têm um peso de credibilidade, né, de autoridade alto. Isso é muito interessante. Isso é o que deixa a gente mais feliz, né? É isso, já valeu o like já, né? Já valeu a inscrição no canal, você não pode perder nem esse, nem os próximos. Aí, né, patrocinadores, né? Cara, graças a Deus ali, mas o que eu falo que trouxe o nosso resultado, de fato, é a consistência, porque tem muita gente aí com voo de galinha, né? Começa, para. E, cara, a gente vai fazer quase 4 anos. Em setembro agora a gente completa 4 anos que a gente gravou o primeiro episódio. Esse nunca foi pro ar, tá? Vocês nunca assistiram. Mesmo? Nunca assistiram. Foi uma merda. Só entre vocês ou teve convidados? Teve só entre a gente. Só entre a gente. A gente fez o teste do estúdio, a gente fez um teste lá. Não deu probleminha no áudio lá, a gente não sabia fazer esse negócio direito na época ainda, mas não deu pra soltar. Um dia a gente solta. A gente só podia soltar uns cortes, né? Mas naquela época, cara, eu só conseguia fazer com a garrafinha de uísque. Senão não ia. Ficava nervoso? Ficava. Eu não estava acostumado a falar assim, né? Eu tô acostumado a falar com o cliente, na frente de um cliente. Agora, falar com uma câmera ligada... É diferente, velho. É muito diferente. Você sabe que tem muito professor de internet que o cara é professor físico, né? O cara dá aula para 50, 100 pessoas, 80 pessoas. Você liga a câmera na cara dele, ele trava. É um negócio inexplicável, né? Muito louco isso. Esses dias eu assisti meu primeiro vídeo do YouTube. E eu não quero que apaga, não. Deixa lá. Feio demais, mano. Não tinha colocado minhas lentes ainda. O cabelo parecia o Pica-Pau, falando nada com nada. Normal, faz parte do progresso. A gente pode não ser o melhor, mas que a gente é insistente, a gente né? Não, a gente vai assistir até gostar da gente, né? Ou odiar a gente pra sempre. Isso é bom. Parabéns. Valeu, Lucas. E, Lucas, a gente... Pra quem não te conhece, às vezes, tem sempre gente nova. Na internet é assim, né? Tá sempre chegando pessoas novas, né? Faz um overview aí de quem é Lucas Marques, né? O que você fala, o que você acredita aí no mercado imobiliário? Boa. Falando de mercado imobiliário, cara, eu tô desde 2012, sou de Goiânia, Goiás, passei por grandes imobiliárias ali num período de tempo e em 2022 eu montei a minha imobiliária, que é a Verus, né? Minha imobiliária é uma imobiliária assim, que foi 100% desenhada para o cliente vendedor, né? Então é uma imobiliária boutique, poucos corretores. O que a gente faz basicamente é atender clientes vendedores que querem, obviamente, vender os seus imóveis, né? Então a gente faz isso através de contratos de gestão exclusiva, enfim, exclusividade, pode chamar de como for, é o que a gente faz basicamente, né? E eu tenho também uma empresa educacional que chama Lorem Educação, é uma empresa hoje que tem alguns produtos, né, para corretores, gestores, donos de imobiliária, que tem cursos online, que tem imersões presenciais. A gente está chegando aí na marca de 4 mil alunos já. Boa. A gente está com um movimento bem bacana. Começamos em 2020, junto com aqueles dois lá, inclusive. Começaram comigo em 2020. E agora a gente está com uma estrutura muito legal, né, com um grupo de alunos muito legal. E muito do que eu acabei me posicionando na internet foi voltado para esse tema, porque a Lorem tem uma premissa de ensinar só o que a gente faz, né? Eu não ensino nada que eu não fiz, que eu não tive resultado, que eu não errei, né? Então, muito do meu conteúdo foi baseado nisso, né? Que esse modelo, né, não é gestão exclusiva, né? Mas o modelo de negócio baseado nisso, ele é muito interessante para o corretor, para o dono de imobiliária e principalmente muito bom para o cliente, o consumidor final. O cara tem uma experiência melhor de vender o seu imóvel dessa maneira. Explica um pouco para a galera por que é o mais interessante na sua visão. Cara, eu gosto até de explicar contando uma historinha que não foi achismo, né? Eu trabalhei de 2012 a 2014 numa imobiliária que foi criada para trabalhar lançamentos. Então, eu trabalhei com lançamentos, eu fiz tudo isso. As rodadas de negócio, de chamar as pessoas, de fazer aquela venda na pressão, do dia D, tabela. Então, fiz isso durante um bom tempo. Em 2014, eu mudei de imobiliária, toda a nossa equipe foi para uma imobiliária chamada Urbs, em Goiânia, muito grande. Uma imobiliária que tem mais de 47 anos já, gigantesca, muito legal. E nessa imobiliária eu comecei a atuar com terceiros. Aí foi o primeiro aprendizado que eu vi, que é assim... Essa é a minha visão, tem gente que acha ruim. Quem só sabe trabalhar com lançamento é um tirador de pedidos, ele é muito limitado, porque ele não sabe de outras nuances do mercado imobiliário real, que realmente movimenta o mercado, que são documentações, permutas, ser um corretor de verdade. O cara que está sentado no bar com um amigo dele ali, e o cara fala, eu quero vender um imóvel, e ele consegue ajudar, ele consegue falar de algo. Então, em 2014, 2012, 2014, eu era muito limitado fazendo só uma coisa, que era oferecer produto, stand, maquete e tudo mais, que não tem nada de errado nisso, mas eu acho limitado. Em 2014, quando eu comecei a trabalhar com terceiros, eu vi que ser corretor era mais do que isso.
era saber de documento, era saber de jurídico, era saber negociar, era saber de uma permuta, muitas outras coisas. Soluções financeiras também. Soluções financeiras, sabe? Cara, hoje eu cometi uma cagada com o cliente no WhatsApp, depois eu falo, eu cometi uma cagada assim feia. Mas então, a revenda é isso, né? Cada dia você aprende um negócio novo. Então, eu aprendi isso. Com esse aprendizado, o que eu aprendi trabalhando com terceiros lá em 2014? Que quem trabalha com terceiros tem que ter captação. Então, eu brincava assim, quem tem captação é rei. Uhum. E o que é ter captação? É ter muito imóvel. Então, era captar de qualquer jeito, né? Então, tudo isso que os corretores fazem, eu já fiz lá atrás. Cara, bate na porta do prédio, pega de qualquer jeito, não pega gestão, pega sem exclusividade, pega só a foto do imóvel, as informações e nem conhece o dono e vai trabalhar. Normal, isso aconteceu no mercado. Durante um bom tempo eu trabalhei assim, só que eu comecei a sentir uma nova dor, que era o quê? Eu pegava o imóvel, né? Não é captação, né? Eu pegava lá de qualquer jeito, investia meu tempo, investia minha energia e meu dinheiro e não tinha resultado. Porque eu ia ver, o porteiro vendia o imóvel que eu estava trabalhando, o outro corretor, o próprio dono. E aí todo o trabalho que eu fiz e toda a energia que eu fiz, perdi o negócio. Aí eu aprendi ali entre 2015 e 2016, velho, não basta ter a captação, você tem que ter a gestão exclusiva, porque aí realmente você vai administrar a venda do imóvel, que é um negócio muito importante, né? Então a gente começou a entender isso. Então, aí depois, ano passado, em 2024, eu aprendi que não basta você ter a captação, você tem que ter o valor correto do imóvel, porque não basta o imóvel ter exclusivo, se ele não tiver com o valor correto, ele também não é vendido. Então a construção, velho, por que esse caminho é o melhor? Não, é uma construção que ela foi se montando na minha cabeça há 13 anos, né? Por ter já passado por todos esses cenários. E quando eu paro para chegar nessa conclusão, eu fico pensando em múltiplos benefícios, né? Benefícios para quem? A gente tende a olhar só para nós, só para o corretor. Quais são os benefícios do corretor? É porque eu tenho a garantia do imóvel. Não é essa a questão. Primeira coisa, você tem segurança de investimento. Então, se você fez uma captação bem feita e com valor correto, você tem a garantia de venda daquele imóvel. Porque todo imóvel que é bem trabalhado com valor correto, ele é vendido. Não tem segredo, né? Se você tem esse imóvel bem captado com valor correto, você pode investir o seu dinheiro, o seu tempo, sua energia nele, que você vai vender e vai ter dinheiro no seu bolso. Então, como empresário, isso é bom para mim. Segundo ponto, do jeito que a gente trabalha, eu me torno um consultor do meu cliente, cara. É o que todo corretor quer, ser uma figura respeitada para o cliente estar na frente dele. Outro benefício que eu vi acontecer, aumento natural do meu ticket médio. Então, eu percebi que depois que eu comecei a captar da maneira que a gente capta e no processo que a gente faz, a chancela de credibilidade é tão boa, a experiência do cliente é tão boa que o cara ele vai me indicando coisas de valor maior. Então, tem um aumento do ticket. Uma coisa que eu nunca tinha pensado, mas depois que eu montei minha imobiliária, eu vi acontecer com os meus corretores, já acontecia comigo, ter captação exclusiva, cara, gera venda recorrente para o corretor. Porque o cara vende aquele, a maioria de quem está vendendo tem outro imóvel para comprar agora. Ou vai ter outro imóvel para vender, ou vai te gerar uma indicação. Então, o que eu percebi? Quem tem um fluxo ali contínuo de captações exclusivas com valor correto e bem trabalhado, você está vendendo todos os meses, cara, praticamente. Então, dá recorrência de venda também, que o corretor é preocupado com isso. E por último, né, velho, um baita benefício, cliente comprador do mercado imobiliário não tem dono. Você pode ser bom o tanto que você for. Você pode ser legal, não tem dono. O cliente comprador, ele compra de quem ele quiser, ele recebe múltiplas ofertas ao mesmo tempo, ele tem vários amigos que podem vender, então tem vários benefícios para o corretor, beleza, para a imobiliária, aumento na margem de lucro, né? Tem uma série de coisas. Só que é bom para o dono do imóvel também, velho. Pô, cara, nossa qualificação como corretor é muito baixa, a barreira de entrada é muito baixa, a maioria é muito ruim. Vocês já experimentaram vender imóvel e deixar com vários corretores? Já. Dor de cabeça ou não? Dor de cabeça terrível. Chato demais, cara. Chato demais. Despreparo, anúncio errado, queima seu imóvel, estratégia errada. Acho que nem isso. Muitas vezes o imóvel nem é anunciado direito. Né? Não anuncia direito, que é a falta de estratégia. O cara não te dá norte, não te orienta, faz você perder tempo. Fica levando gente sem procedência no seu imóvel. Então a experiência do cliente é tão ruim também quando ele deixa o imóvel dele com múltiplas pessoas, porque a maioria dos corretores são muito ruins, que é também um remédio para o dono. É uma boa experiência para ele, quando ele encontra um corretor bom. Eu acho que tem uma barreira aí nisso também, Lucas, em relação a esse cliente. Porque o cliente ele não entende esse modelo, né? E ele, beleza, ele pode ter passado por uma experiência ruim, mas ele ainda acredita que para vender o imóvel rápido, ele tem que pôr na mão de todo mundo. Né? O que você acha que falta ali para a gente mudar isso? Porque assim, eu passei por essa experiência, né? A gente estava falando ali um pouco antes de começar aqui, né? Que eu estava conversando com um cara ali,
tava explicando para ele o modelo de exclusividade, é um cara já investidor, de empresário altíssimo nível, ele, não, mas, pô, vou deixar lá com a maior imobiliária da praia, e voltou, tá, pô, por que eu vou fazer isso com vocês? Porque só vocês vão vender? Aí que eu fui explicar pro cara que não é exclusivo. Talvez até o nome ajude a atrapalhar, né, a exclusividade. Né? Na verdade, não foi o nome que atrapalhou, foi a condução de algumas imobiliárias com esse nome que atrapalhou. Então, antigamente, a gente tinha imobiliárias que realmente pegavam o imóvel, cara, e não fazia parceria. E sentava no imóvel, não trabalhava bem, porque ela tinha segurança ali, o imóvel está comigo durante um tempo, se vender vai ser eu. Isso deixava o cara acomodado, ele não trabalhava direito, aí o dono não vendia o imóvel. Passava 6 meses ali, não vendia o imóvel, e aí o que ficava na cabeça do dono? Porque isso também está claro na minha cabeça. Quando alguém deixa o imóvel com a gente não consegue chegar ao resultado final, que é a venda do imóvel, não importa o que você fez um mau trabalho. Uhum. Se venceu o contrato, você não conseguiu vender, a impressão que vai ficar na cabeça do dono é o quê? Não funcionou o cara trabalhando nesse imóvel. Só que aí o que fica na cabeça dele? Trabalhar com exclusividade não funcionou. Não é que o corretor trabalhou errado. Não é que a imobiliária é ruim. É não, porque a exclusividade é ruim. E eu sei que isso aconteceu demais, principalmente aqui em São Paulo. Eu sei que tiveram grandes imobiliárias aqui em São Paulo que queimaram muito esse nome. Aí, Lucas, o que precisa, então, para os clientes entenderem? Trabalho educativo. Quando eu vou falar do meu modelo de negócio, né, eu tenho muitos alunos, eu vou ensinar, amanhã tem imersão e eu vou falar para os caras no começo, eu começo a imersão falando, vocês estão dispostos a fazer um trabalho difícil? Que é simples, mas que é muito difícil? Existe trabalho educativo, cara. Eu tenho que ensinar o cliente o que é vender um imóvel. Então, como é que é a essência do negócio? Conectar com o cliente, fazer um trabalho de despertar de necessidades e trabalho educativo e, por último, você concretiza. O coração do processo, aí você usou a palavra bem, né? O cara não quis, eu tive que explicar para ele o que você fez. Você usou um processo. Você usou um processo de explicar para o cara por que vai ser melhor trabalhar desse jeito que você está defendendo. O corretor chega lá, deixa exclusivo comigo, Cássio. Mas por quê? É porque é bom. Não, isso não é processo. Não, deixa eu te explicar, cara. Qual é o problema de você não deixar? Qual é o ponto positivo? O que nós vamos fazer? Isso é processo. Então, a gente, né, nós, ponta comercial, precisamos estar dispostos a educar o mercado. O mercado precisa ser educado. O cliente precisa ser educado. Tem um negócio que a galera não entendeu até hoje, é que cliente não é comprador e vendedor de imóvel. Ele só está comprando ou vendendo um imóvel. Uma vez, talvez, 2 vezes, 3 vezes. O cara não é um mega experiente. Ele não sabe como é que funciona. Então a gente tem que educar. Mostrar as dores, mostrar os benefícios, mostrar que é bom. No achismo, ninguém consegue nada mesmo, não. Então tem que educar. É isso que falta no mercado. A internet teve um papel fundamental nisso, né? Porque total, se eu pensar até um tempo atrás, né? Acho que até, não culpando, mas tentando trazer uma justificativa pelo qual o mercado de gestão exclusiva talvez tenha que passar por esse processo de quebra da consciência ali, né? Ao longo do tempo, quando a gente não tinha aqueles portais, não tinha essa facilidade para você expor o seu imóvel, né? Você ficava meio refém das imobiliárias, né? E aí você tinha que cair meio que na sorte, né? Se o cara sabe trabalhar a gestão ou não, né? Isso mudou bastante, né? Nos últimos tempos. Eu lembro quando eu entrei no mercado em 2012, que não é muito tempo, isso é muito recente, são só 13 anos. Eu tenho um amigo meu que tem 30 anos de mercado, 40 anos, tem uma amiga minha, corretora de mercado. Pensa como é que era lá atrás, né? Então. Quando eu entrei, ainda era o jornal. A gente pegava o jornal e ficava selecionando ali para ver os imóveis. Você vê, na minha época, 2012. Quando esse cliente comprador ou vendedor chegava em 2012, na minha época, o cara falava assim, eu tenho que acreditar no corretor, porque eu não sei o que está acontecendo, não sei o que está à venda. Como é que é um cliente que chega para nós hoje? Até o seu cliente da marcenaria, como é que ele chega para você? Sabe tudo. Eu quero isso aqui, tudo. Ó. Sabe tudo de todo mundo, dos materiais, da concorrência, do preço, dos descontos, sabe tudo. Então, a internet foi fundamental para isso. O cara com celular hoje, ele tem acesso a tudo. E é uma ferramenta para mim. Porque hoje no meu processo lá, até na parte que eu vou fazer a apresentação, no primeiro slide eu cito a internet. Aí eu falo pro cara, ô Cássio, você chegou a fazer uma pesquisa de outros imóveis que estão vendendo lá na sua região? Você olhou no portal, o cara fala, olhou, eu falo assim, quantas vezes você viu o mesmo imóvel anunciado? Ah, vi 200 vezes, Lucas. Quantas vezes você viu esse mesmo imóvel com valor errado? Nossa, verdade, várias vezes errado. E com as informações erradas? E com as fotos diferentes? Aí eu falo assim, você quer que seu imóvel fique desse jeito? Cara, o cara já viu, velho. A internet me ajuda total hoje. Só que o corretor hoje, que acha que é sabichão, meu irmão, o cliente sabe tudo, né? É papel fundamental, total. Mas você acha que esse processo que a gente tá falando, os caras não fazem por medo ou preguiça? Por ausência de conhecimento. Esse é o primeiro ponto.
Por exemplo, no meu processo, porque existem inúmeros processos, tem outras empresas que trabalham com exclusividade também. Mas no meu processo, a parte fundamental do processo na segunda etapa é você orientar o cliente quanto ao valor do imóvel dele. Isso Olha é que situação delicada, hein? Meu maior desafio hoje, velho, não é pegar imóvel exclusivo, tá? Hoje o maior desafio que a gente tem no nosso processo é o cara entender o valor real de venda do imóvel dele. Não é capital exclusivo. O cara entende exclusividade como coisa boa hoje. Isso aí já foi desmistificado. A exclusividade é ruim. Sinceramente, isso aí já passou. Hoje em dia, para nós fulano, o valor do seu imóvel é esse. Olha que coisa chata. Você tem que, não é nem convencer, mas mostrar pro cara que o valor do imóvel dele é diferente do que ele quer. Porque, tocar o ego dele, né? Todo proprietário, ele quer mais do que realmente vai vender, não é? Sempre puxa pro dele e tudo mais. Aí o corretor tem medo disso. Eu falo porque tem corretor dentro da minha casa, que trabalha comigo, que tem receio ainda de falar coisas desconfortáveis pro cliente dele. Do tipo, fulano, tá aqui, ó, seu imóvel não é o que você tá esperando. Me desculpa ser o portador da notícia ruim, mas quando você comprou, não vai pegar esse valor de volta. E acontece, é a vida e tudo mais. Então pode ser medo, pode ser insegurança, ausência de processo, preguiça. Não, por que o povo gosta de trabalhar lançamento? Porque é bom, ué. É bom demais, é encantador. É lei dos grandes números. Oferta para um monte de gente, traz o cara, o lançamento, maquete, decorado lindo, contrato, não discute nada, é aquilo ali pronto, você monta o fluxo, você vende parcela, não vende imóvel, é uma delícia trabalhar desse jeito. Então eu entendo a galera ficar meio puta comigo às vezes, mas é mais fácil, é mais tranquilo, é mais gostoso, né, trabalhar desse jeito. Nossa, revenda, meu irmão, você tem que discutir o cartório. Falando, a cliente tá passando a escritura lá agora, tá puta com a gente, porque o dono do imóvel queria citar a nossa intermediação na escritura. Qual que é o problema disso? Zé, não muda nada na vida dela, né? Cancela o negócio agora, eu não aceito. Olha isso, que loucura. Como assim? Que dia que isso vai acontecer com o lançamento? Que rios que ela viu que isso pode causar um problema para ela. É falta de... Só que aí o corretor ele tem que ter primeiro conhecimento, ele tem que saber explicar, ele tem que estar disposto a ensinar. Pensa, cara, o cara tem que estar disposto a ensinar o valor do imóvel, ensinar para o cara que exclusividade é bom, ensinar para o cara que 6 meses é meu prazo. Lá em Goiânia, nós somos a primeira imobiliária a estipular 6% de comissão, porque lá não se cobra 6% igual aqui, lá é 5% a vida inteira, né? Era 4%, aí o pessoal chegou a 5%. Aí eu comecei a 6%. Como é que vocês acham que ficaram meus corretores? Não, ninguém vai aceitar isso aqui não. Goiânia ninguém aceita. Aí estamos lá, já tem um tempo, quase um ano vendendo só 6%. Os caras ganhando mais. Estão felizes ou não? Estão felizes, obviamente. Então é uma quebra de paradigma, né? Só que tem que estar disposto, né? Aí contra a maré. Você acha que tem ainda muito nos próprios corretores essa não querer trabalhar com exclusividade? Saber que é bom, mas não, acho que isso aí não funciona ainda, na própria cabeça dos caras. Mensagem que eu recebo demais. A questão não é nem não funcionar, cara. Eu recebo muita mensagem de cara que não quer assumir o compromisso. Não, eu não quero assumir a responsabilidade do imóvel. Desse jeito, cara. É o que mais recebo. Não quero assumir essa responsabilidade, cara. Eu recebo também mensagem de cara, corretor mesmo, falando que exclusividade é ruim. Eu recebo. Não, exclusividade é ruim, isso aí não é bom, não. É bom só pro corretor. O corretor falando isso. Você tá maluco, cara. É bom pra você, mas amiga. Como é que eu encaro hoje? A internet, cara, é interessante pra mim. Eu tô numa fase, inclusive, de entender mais as pessoas, né? No Brasil, velho, entregaram o celular pros analfabetos. O Brasil, ele é analfabeto funcional, né? De maneira geral. Mais de 50%, 60% da população. Então, tem um monte de gente que não sabe ler texto, não sabe escutar um vídeo, não sabe entender as coisas, tá mexendo no celular. E dando opinião, e dando pitaco, e postando. Então, quando o cara fala um negócio desse, igual eu citei agora há pouco, né? O cara fala, não, reformar o imóvel não influencia em nada para vender. O cara, ele tá na ânsia de dar a opinião dele, só que ele não tem informação. Então, eu prefiro acreditar igual Jesus falou, né? Perdoa, eles não sabem o que eles estão falando, não. É tipo isso, entendeu? São leigos, não sabem o que tá falando, né? É normal. Na internet é isso. Tu acha que o corretor ele tem que ter uma bagagem prévia para trabalhar exclusividade? Cara, bagagem não, porque do jeito, por exemplo, que eu ensino o cara a ter um processo claro, que é copia e cola, o cara não precisa ser um MacGyver, não precisa ser... É óbvio que assim, quanto mais talento, quanto mais bagagem, quanto mais investimento você teve na sua cabeça, vai ser melhor. Isso é com qualquer coisa. Mas ele consegue captar o imóvel. Agora, o que o corretor precisa ter, irmão? Ele precisa ter cancha para vender o imóvel. Porque quando eu capto o imóvel, a minha obrigação, o meu objetivo é vender aquele imóvel. Aí eu respondo isso da seguinte maneira. Tem aluno meu, tem corretor meu que vem falar assim, Lucas, agora beleza, eu captei o imóvel, mas eu não tenho dinheiro para investir nele. Errado. Se você não tem dinheiro para investir no imóvel para vender ele, você não pode pegar ele. Exatamente. Ou você tem que unir você, que é uma empresa, uma imobiliária, por exemplo, e aí vocês unem força e a empresa vai investir para você. Você traz o imóvel, a imobiliária traz.
Agora, você assumir a responsabilidade do imóvel sem saber trabalhar aquilo, sem ter poder de investimento naquilo, tá errado também. Você tem que ser justo com o dono do imóvel, né? O cara tá confiando em você, né? Ele tá entregando o poder na sua mão de trabalhar a venda do imóvel dele. Isso é importante. Legal, então esse primeiro processo é um começo, né? Que é tipo, deixa eu pegar o seu imóvel, né? Comecinho, né? Às vezes faz sentido, né? Porque é muito mais fácil você pegar o imóvel do jeito normal, né? Que a galera faz, né? Você chega, peguei, você já vai gravar, já tira foto, já sobe no portal e acabou. Quando eu vou ensinar o processo lá, Cássio, a primeira coisa que eu falo, antes do processo prático, eu falo dos princípios, né? O primeiro princípio que eu falo para captar imóvel exclusivo é não pode ter sistema híbrido. O que é sistema híbrido? Que quase toda imobiliária tem. Aqui nós trabalhamos imóveis com exclusividade e sem exclusividade. Aí eu tenho essa casa, ela é maravilhosa, ela é 30 milhões na Alphaville. Você concorda que todo corretor ele vai bater o olho e falar, nossa, eu quero trabalhar uma casa de 30 milhões na Alphaville, porque ela é bonita, porque vai chamar, vai estar bonita ali no meu portfólio. Aí o cara trabalha no sistema híbrido. Aí ele vai lá e fala com o dono. Aí o dono fala assim, não, pode trabalhar minha casa, mas não deixa exclusivo não. Se o cara trabalha no sistema híbrido, ele vai falar, não, beleza, então vou trabalhar e vou anunciar. Agora vamos imaginar que o cara não trabalha no sistema híbrido. Ele vai falar, fulano, sua casa é maravilhosa, eu acredito que eu posso te ajudar, mas eu não posso trabalhar esse imóvel. Porque eu não trabalho sem fazer gestão do seu imóvel. Aí o processo, né? Por isso. Porque é mais fácil pegar sem exclusividade. Enquanto você estiver no sistema híbrido, você vai captar sem exclusividade. E eu acredito que até gerar autoridade na cabeça do cliente, vendedor. Quando você mostra que você tem esse processo, ele vai falar, caramba, você é o cara. Eu gosto muito de perguntar quando ele está executando o nosso processo assim, você já passou por isso aqui em algum momento? Alguém fez isso que a gente está fazendo com você? Te apresentou, te explicou? Eu nunca tive nenhum cliente que falou, não, já fizeram isso para mim. Nunca tive, nenhum. Porque o nosso processo, cara, ele é chato. Ele é chato no sentido de ser completo, de ser educacional, de falar de detalhes. E eu sei que se esse cara não deixar o imóvel comigo, ele vai sair no mínimo com a aula lá de dentro. Sabendo como é que está o mercado, sabendo como é que precifica o imóvel, sabendo qual que é a melhor estratégia para vender. Ele vai sair com tudo isso na mão, de graça. Nosso processo ele é tão completo, parece que estou fazendo merchan, né, do negócio. Não quero fazer merchan, não. Mas o processo é tão completo, cara, que muitas vezes o cliente pergunta, o que eu tenho que te pagar por isso que você fez agora? Já teve corretor que viu eu fazendo o processo e falar assim, Lucas, mas você faz isso de graça, sem o cara deixar o imóvel? Eu não faço isso pro cara de graça. Você está fazendo uma avaliação tão completa de graça? Você está passando a estratégia toda de graça? Eu não faria isso. É o nosso jeito, né? É o que eu acredito. Primeiro você entrega e depois você recebe, né? É porque você vai colocar uma pulguinha na cabeça do cara. Total. Quando ele começar a querer pôr isso em outro lugar, ele vai falar, caramba, e agora? Né? E coisas agora? Que acontecem demais é o cara passar pelo nosso processo, acabar não deixando o imóvel, porque não é perfeito. Não é todo mundo que deixa o imóvel com a gente. Por um detalhe ou outro não deixa, pelo valor e tal, enfim, por tentar ainda trabalhar sozinho. Aí dali a pouco, 3, 4, 5 meses, o cara volta. E aí, você tem interesse em trabalhar meu imóvel ainda? Aí esse cara volta e ele aceita do jeito que a gente quer. Do valor que a gente quer, no prazo que a gente quer, na comissão que a gente quer. Agora a gente quer 7. Não, a gente teve um case recente agora no começo do ano do Paulo lá, que o pessoal reuniu com ele em julho do ano passado, aí não quis, né, na época, e nós mudamos a comissão no finalzinho do ano passado. Aí o cara voltou em janeiro. Paulo, queria deixar o imóvel com você. Ele, não, tudo bem, só que agora a comissão é 6%. Não, abre uma exceção. A gente conversou no passado. Não, cara, nós não abrimos exceção. O cara deixou. Aí o cara, você vê, né, passou quase 8 meses ali da época que ele conversou até o momento que ele foi falar com o Paulo de novo, não vendeu o imóvel. Entrou para nós, o Paulo fez rebranding do imóvel, corrigiu o valor que estava errado, 6% de comissão, vendeu em 7 dias. Caraca. O cara ficou louco, né? Vendeu à vista, inclusive, ainda. Pra ajudar, né? Tá pra louco. deixar a imagem mais Então, bonita ainda. E o cara até falou, se tivesse deixado antes, né? Teria pego mais dinheiro, né? Mas é assim, acontece muitas vezes. Porque o cara, quando ele não vende, ele tá perdendo dinheiro cada segundo que passa, né? Irmão. Porque ele tá deixando de ganhar, na verdade, né? Que é pior. O dinheiro tá parado. Correção do dinheiro, inflação alta, possibilidades de negócio. É muita coisa. Custos que ele tem com o imóvel. Tudo esse dinheiro que tá indo embora. Se o cara tem uma casa de 1 milhão ali, é 10 pau que vai embora, Nós né? tivemos um case em Goiânia agora de 30 pau, né, velho? A mulher demorou 12 meses pra vender o imóvel, que na minha opinião não é normal. Não pode. Quanto de dinheiro que essa mulher perdeu? Qual que é o tempo médio da sua imobiliária? Assim, você tem esse dado exato? Esse para mim é um dado muito importante, né? Quando eu montei a imobiliária, que foi em 2022, era eu equipe, né? Sozinho. Okay. Então, sou eu fazendo o meu processo com a minha qualidade, vamos falar assim, do jeito que eu capto e tudo. Aí era 17 dias, né? Eu equipe. Aí começa a entrar a equipe. Em 2023, foi para 42 dias. Em 2024, ano passado, foi para 76 dias. Aí já começou a me incomodar. Lembra de eu falar que eu aprendi que valor errado afeta muito?
Aí eu voltei, conversei com todos os ministros pelo aumento da equipe, né? O que muda o aumento da equipe? Cara, a gente inova, pegando o processo no começo, não o pessoal faz 100%, não tem a bagagem, não faz 100% e tal, não tem a mesma qualidade. Aí nós corrigimos o valor. Aí esse ano já voltou para 46 dias. E esse, para mim, é o tempo ideal de venda do imóvel. É entre 40 e poucos a 60 dias. Esse, para mim, é o tempo normal. É o que eu acredito de venda de imóvel. A régua no Brasil hoje são 16 meses. Não sei se você sabe. Sim, 16 então nós meses. estamos mais legal, né? Do que o mercado de maneira geral. Mais legal não, né? Esse, para mim, é o período normal, né? É o que faz sentido. Você estava dizendo que um dos princípios para fazer a captação é o cara saber que ele pode trabalhar aquilo, pode investir, né? Quais são os outros princípios que o cara tem que ter? O corretor ou o dono? O corretor. Princípio, na verdade, que eu falei antes é a questão de não trabalhar híbrido, né? Uhum. O que eu falei sobre ele investir são os benefícios dele trabalhar daquela maneira. Uhum. Os outros princípios são, primeiro, não trabalhar híbrido, entender que isso é uma cultura. Uhum. Então, na minha opinião, não existe o corretor que é especialista em fazer gestão do vendedor e especialista em lançamento. Você é especialista em um ou outro. O cara tem que fazer todos os dias, né? Eu não acredito também em imobiliárias ou corretores que fazem as duas coisas juntas. Eu acho que não vai atingir a melhor performance. Ou você é o cara do lançamento e vive disso, meu irmão. E, inclusive, eu acho que o cara que não foca 100% em lançamento, ele não vai ter resultado lá. Mesma coisa. Uhum. Então, esse outro cultura. Terceiro ponto, é um trabalho educativo. É um trabalho educativo. O nosso negócio é um trabalho 100% educativo. E, por último, é um processo, porque é uma venda. Uhum. Captar o imóvel exclusivo é uma venda. Você tem que vender para a pessoa que essa ferramenta é boa para ele, né? Uhum. Não é simplesmente pedir. Eu brinco, quando a gente vai comprar um imóvel, o cara ele mostra todos os benefícios do imóvel, né? O sol é assim, o piso é assim e tudo mais. Vender a exclusividade é a mesma coisa. Quais são os benefícios desse negócio, né? Sim. Eu vou fazer uma analogia aqui do teu negócio com o meu, só pra gente tentar colocar no mesmo parâmetro, o quanto isso é parecido, tá? O cliente que vai fazer móveis planejados com a gente, ele quer mandar uma foto no WhatsApp e quer que a gente faz o orçamento e tá tudo certo. Só que existe um processo de criar um projeto, ter que pensar no lar ali, no ambiente, no que ele gosta, no que ele não gosta, como vai ser o ritmo da casa. Tem uma série de coisas que a gente precisa para fazer um projeto assertivo. Para quê? Para quando for apresentar para ele, caber para ele, tá no orçamento certo, e ele olhar assim e falar, gostei. Porque se eu for fazer às cegas, eu vou fazer o que eu gosto, que pode ser diferente do que você gosta. E a gente tem essa barreira de entrada que é a mesma de você de captar o imóvel, que é fazer um briefing, que é uma reuniãozinha de 1 hora pra gente tomar um cafezinho. Pra quê? Pra gente fazer as perguntas estratégicas certas pra que a gente construa um projeto da melhor maneira. Nossa, ainda mais no seu negócio que é tão personalizado, né? Que é o armário do cara, né? Tipo assim, é muito personalizado. E a pessoa às vezes não quer. E eu botei como cultura que é o seguinte, se o cliente não quer fazer briefing, você não faz projeto e você não faz orçamento. Essa é a cultura. Entendeu? Eu acho fantástico isso. Você não faz. Não, mas eu tenho aqui, já tenho a foto, já tenho... Não faz. Desculpa, não posso te ajudar. Exatamente. Por quê? Porque se o cara não tem interesse minimamente de vir para uma reunião de 1 hora, qual é o interesse dele comprar? Exato. É a mesma coisa que o projeto de arquiteto. E é um negócio de ticket alto, né? Não estamos falando ticket de nada alto. E que o profissional me custa para fazer, custa horas. Às vezes leva 3, 4 dias para levantar esse orçamento, trabalhando ali no projeto. E aí todo mundo da nossa área quer trabalhar com arquiteto, que é maravilhoso. E eu recuso, em alguns casos. Por quê? Chega ali um projeto de arquiteto, acabou de me conhecer. Isso é típico, tá? Vou entrar na polêmica aqui. Cuidado. Típico. O cara vem, ele me acha lá na rede social, manda um orçamento. Oi, tudo bem e tal? Vi que a página de vocês é legal. Que eu queria fazer um orçamento pro meu cliente. Aí sempre isso acontece. O cara te manda o projeto da... Ó, tô aqui o projeto para você fazer orçamento. Aí eu falo, não. Eu não faço orçamento. Primeiro eu preciso ter uma reunião com você, entender o nosso modelo de trabalho, o nosso processo construtivo, para que a gente possa fazer esse orçamento. E o que é mais típico é o seguinte: olha, e o cliente está com muita pressa, que eu fiquei de apresentar esse orçamento para ele amanhã. Será que você consegue? O que ele quer? E o arquiteto faz isso com você e mais 10. Ele precisa, via contrato básico, apresentar pelo menos 3 propostas para o cliente. Entendi. E ele já tem a empresa que ele quer fechar. Isso é natural. Todo arquiteto tem seus parceiros. RTzinho. Normal, faz parte. Só que ele tá me querendo como terceiro. Isso? Eu sei, não sabe. E fica louco, né? Fica louco. Você viu o caso da poltrona? A minha descancarou todo mundo. Puta, né? Acontece. E paciência, faz parte do mercado. Eu não acredito que isso deveria ser a melhor maneira. Acho que o arquiteto tinha que cobrar o preço correto dele, ou se ele vai fazer isso, o cliente tem que estar ciente, tem que estar no contrato que ele vai receber por cada aquisição. Pelo que eu sei, a maioria dos arquitetos fazem mais dinheiro com RT do que com projeto, especificamente. Mais.
Loucura, né, velho? Mais do que vai ter. Porque às vezes ele baixa o preço do projeto para ganhar na RT. Não, loucura. Pro cliente fechar com ele. Impressionante, velho. Todo mercado tem esses problemas, tá? E a gente tem assim, é preciso que entregue até amanhã o orçamento. E a gente não consegue, né? Não dá para fazer tão rápido assim. E eu tô também com um processo de criação de um processo educativo para marcenarias e tudo mais. Eu falo a mesma coisa, você não faz. Mas se eu não fizer, eu não vou vender. E a crença é essa, que se eu não fizer o projeto, eu não vou vender, porque se eu não tenho orçamento, eu não vendo. Uhum. E eu falo, mas você não. O que adianta você fazer orçamento se você já não vai vender? A chance de vender é pior ainda. Então, por isso que eu até te falei que eu acho que assistir o teu processo em alguns casos vai me ajudar a construir um processo de convencimento do meu próprio mercado, porque é muito parecido, que é comportamento humano. Sabe o que eu aprendi com a minha imersão presencial, velho? A UNA? Na minha opinião, é o nosso melhor produto, não é, velho? Eu acho a imersão UNA o nosso melhor produto. Eu acho ele fantástico, ele é intimista, são poucas pessoas e tal. Eu aprendi com ela, cara, que eu preciso investir muito tempo nela em desconstruir coisas na cabeça do corretor. Desconstruir. E a principal que eu preciso desconstruir, velho, é sobre o volume de negócio. Que o corretor é enraizado na cabeça dele que ele precisa estar com 300 mil clientes. É enraizado. Tipo assim, aí eu começo a falar, você não precisa de todo cliente. Você precisa de um cliente que siga o seu processo. E ele vai indo no seu processo. O cara fala, não, Lucas, não tem como. Não, é muito arriscado. É muito arriscado. O volume me protege, porque o volume não sei o quê. Aí eu falo, nosso processo, nosso modelo de negócio não combina com volume burro. Esse volume é burro. Como pode eu trabalhar 50 imóveis? Cara, teve um cara que foi na imersão, um cara do interior de São Paulo, chuta quantos imóveis esse cara tinha captado, né? Captado entre aspas. E ele sozinho, trabalhava sozinho os imóveis. 100, 50? Chuta, com vontade. Mais de 200. 1.200 imóveis. Como é que ele faz Tinha no isso? portal dele. Se ele tivesse 10 segundos por imóvel, ele não consegue fazer. Cara, eu lembro de terminar a imersão, a cara dele tava assim, meio que derretendo na imersão, né? Porque não tem nada a ver o jeito que eu trabalho com tudo. Mas esse cara, velho, Thiago, até falei ele porque ele é um aluno muito ativo hoje em dia. Ele decidiu voltar a aplicar tudo. E a primeira tarefa, velho, é você voltar simplesmente em todos os imóveis que você está trabalhando, aplicar o nosso processo para ver quem que você vai deixar exclusivo. Porque a gente não trabalha sem exclusividade. Então isso já elimina muita coisa. De 1.200 imóveis, quantos imóveis vocês acham que estava disponíveis ainda à venda? Disponível à venda. Não é nem que ele conseguiu pegar. Acho que é menos da metade. 200 imóveis estavam disponíveis à venda. Os outros todos já tinham vendido ou... Nem estava mais disponível. Tava lá aquele phishing, né? Deixa lá o trem esquecido e tudo mais. Dos 200, ele ficou com 11 imóveis para trabalhar. Aí aconteceu uma coisa mágica. Ele começou a vender todo mês. Quando ele tinha 1.200, ele não vendia. Com 12, ele começou a vender. Porque qualidade é muito melhor do que volume burro. Volume burro, para mim, não serve. Não adianta falar para mim de lei de Pareto, de lei dos grandes números. Eu não quero isso na minha imobiliária. Não aceito isso. Eu não aceito a minha imobiliária 80% dos corretores não produzirem. Eu não aceito a maioria estar passando fome. Não aceito. Prefiro ter um bom, 2 bons, 3 que produzem, do que ter a maioria se lascando. Aí pensa, essa é uma cultura, igual você falou, o povo acha que se não ficar fazendo projeto de armário e mandando para todo mundo, não vai fechar negócio. Exatamente, a mesma conexão. Não, amigo, vem cá, pega um cliente. Fala, é igual a gente fala no meu processo lá, o primeiro momento você vai no imóvel da pessoa, né? Conversa com ela e tal, aí você não fecha nada. Você tem o segundo momento, que é outro dia, recebendo a pessoa, passando a apresentação, aí o cara não quer ir no segundo dia. Ele não quer falar com você, ele não quer fazer um Zoom, ele não quer ver sua apresentação. Tchau. Obrigado, amigo. No segundo momento a gente conversa, porque não consigo te ajudar se não for assim. Só que a firmeza que o corretor tem que ter de fazer isso. Exatamente. A mesma coisa no meu mercado. A gente tem um negócio que a gente tem que construir projeto de graça para poder vender. Pensa que louco, velho. Né? E tá enraizado isso já. Né? E é difícil mudar. Eu tento mudar isso na cabeça de todo mundo. Eu falei, qual que é a sua maneira de não fazer projeto à toa? Reunião de briefing, seguir o processo. Exato. Já que não vão conseguir cobrar o projeto, porque nenhuma loja cobra, a gente vai fazer o quê? Vamos barrar a construção de projeto para quem está interessado, engajado, respondendo, indo na reunião, marcando. Não, aí um negócio pode ser mapear, velho. Não sei se você vai conseguir mapear isso, porque é bem complexo. Mas que tanta conversão entre fazer projeto e fechamento aumenta para o cara que faz o projeto sentando com a pessoa, para o cara que não senta. Eu tenho certeza que ela é 1000 vezes maior. Infinitamente maior. E esse é o ponto.
É isso que a galera tem que entender. E o problema não é nem fazer o projeto, o problema não é nem só o engajamento do cara, porque às vezes o cara tá engajado, só que ele não é o perfil ideal. O cara tá procurando um móvel mais barato do que o que eu produzo. Não, aí chegar não vai na dar conclusão certo. com o cara falar, cara, eu não consigo te ajudar, meu produto não é pra você, Exatamente. eu vou te indicar outra pessoa. Exatamente isso. E é muito difícil colocar isso na cabeça do cara. E às vezes essa cara quer que vender tudo. Por isso que eu não gosto de corretor mais velho. Nossa, esse corte ia ser bom, né? Não gosto de corretor mais velho. Vou matar, né? Eu não coloco na minha imobiliária corretores que têm muito tempo de mercado. Porque os caras não estão com o coração e a mente aberta para fazer isso, entendeu? Minha cabeça funciona com recorte o tempo inteiro. Esse aqui dá um bom recorte. O recorte do lançamento, as meninas estavam me contando que aquilo ali é a imersão, né? Eu estava fazendo a imersão, aí a hora que eu terminei de falar aquilo ali, eu falei assim, isso aqui vai dar um bom recorte. Viralizou. Minha cabeça funciona assim. Mas é porque o cara mais antigo, para desmistificar essas coisas na cabeça deles, puta merda, demora demais. O cara eu passo por isso hoje. Né, eu tenho. Só que o que é mais complexo é que o cara ele precisa ter uma bagagem de projeto. É difícil treinar ele do zero ao zero. Então é muito complexo entender isso. E o nosso mercado. Ele precisa já fazer isso. A barreira de entrada ela é baixa também. A maioria das pessoas caíram de gaiato. Esse como cara projetista. Que faz um projeto para você, ele é um arquiteto? Então, não é. A maioria não é. Qualquer pessoa pode ser um projetista. Qualquer pessoa caiu no mercado, aprendeu a fazer projetos e é um projetista. Doideira, hein? Doideira, cara. E não tem uma formação e normalmente... Qual é a chance do projeto ficar errado? Muita. Muito. É por isso. Caralho, mano. Muita. Por isso que esse mercado de marcenaria é uma merda. Eu achava que quem fazia esses projetos eram arquitetos. Nem sempre. Ele até faz, mas ele faz daquele jeitão lá. Entendi. Né? Que ele acha que vai dar certo e pronto. Posso te falar, 90% dos projetos de arquitetos... Péssimo também? Péssimos. Você vai ser cancelado pelos arquitetos, amigo. Não, mas são péssimos. Existem muitos bons projetos. Faz recortes de arquitetos. Mas tem alguns, tem vários que são péssimos, cara. Que não vê informação, que você vê que não vai dar certo. Entendeu? E o cliente entende que o arquiteto, ele é o soberano da técnica. Ele não é. O cara, ele precisa da gente como apoio para fazer o projeto dele dar certo. Isso que é um meio muito vaidoso, né? É o meio... Igual é jurista, igual é corretor também, mas uma amiga minha, tem uma grande amiga que é arquiteta, ela falou pra mim, Lucas, é um meio complexo demais, você não faz ideia da vaidade, das picuinhas, dos negócios. O arquiteto que tem um ego muito elevado, ele não confia nos profissionais que tem à disposição dele. O outro, pelo contrário, ele confia, ele vai acreditar naquilo que o especialista da área está fazendo. Porque o arquiteto, ele não é, ele é generalista, né? No final das contas. Ele sai da formação generalista, ele não sai aprendendo a fazer a marcenaria ou usar o piso correto, a laje feita da forma correta, então eu acho que eles não estudam gravidade na faculdade. Cria coisas loucas lá e engenheiro civil. Falta na aula de física. Meu Deus do céu. Então, eu queria só fazer essa analogia, porque existem essas coisas em todas as áreas, e elas se conectam demais, e o problema é o mesmo. Mas só em todas, viu, irmão? Eu aprendi assim, né? Eu acho que quando eu olho para o processo macro, eu vejo essa dor em todos os negócios. Por exemplo, um advogado, né? O advogado tem o lance da consulta, né? O cliente manda ali, não, eu tô com esse problema, o advogado fala, não, nós temos que fazer uma consulta. Aí eu tenho o valor da minha consulta, se fizer sentido, eu pego a sua causa ou não. Aí o cara fala assim, não quero consulta não, só quero que você me dê a solução. Beleza, você não serve para ser meu cliente. E se o advogado aceita? Não, pode vir, ele vai aceitando todo mundo, não sabe se vai dar certo. O vendedor de carro, imagina o vendedor de carro, se ele for aplicar esse processo. Não, fulano, eu só tô querendo saber as informações desse carro. Não, amigo, eu quero conversar com você. Talvez esse carro que você está perguntando não sirva para você. Deixa eu entender o que você quer. Será que esse carro é o real para você? É aquele lance daquele vídeo do capacete, você já viu? Não. É um vídeo que o cara tava no Danilo Gentili falando de capacete, que ele falou, não, vi sim. Esse vídeo é muito foda. Aquele cara que faz leitura facial, não é? Sim, eu não sei se eu acho que sim. Eu sei. Se eu não me engano. O que o cara fala é o seguinte, eu queria comprar um capacete, né, pesquisei lá qual que é o melhor capacete, não sei, o melhor material, o melhor modelo e tal, e ele chegou no modelo de capacete lá que ele queria comprar, foi numa loja e tal, eu queria ver esse capacete aqui, aí o cara deu o preço, tá bom, R$2.300, ele foi na outra loja, R$2.200, legal, foi numa terceira capacete, eu quero tal capacete, gostaria de ver esse capacete, o cara falou, qual que é a tua moto? Aí o cara falou, não, tudo, é uma Harley e tal. Ele, esse capacete aí é pra um cara que vai andar na moto 300 por hora, né? Uma moto tal. Você não precisa de um capacete desse perfil. Você precisa de um capacete assim, acessado. Você vai andar 100, não vai? De boa tal. Ele Então, esse aqui é o perfil. O capacete ideal. E vendeu mais um monte de outras coisas pra ele. E ele falou, cara, o capacete era mais barato. Ele poderia simplesmente ter feito o preço lá mais barato que os outros, vendido e acabou.
Mas agora, quando eu preciso de um capacete, eu vou aonde? Lá no cara, e ganha indicação. O cara entendeu o por trás do negócio, né? Até... Mas, se eu não me engano, ele cita nesse recorde que ele fala, e eu comprei roupa, eu comprei jaqueta, comprei um monte de outras coisas, porque eu sentiu confiança no cara. Pouquíssimos corretores têm coragem de falar pro cliente, assim, com venda fechada, falar assim, cara, não compra isso aqui de mim não, porque você não tá fazendo um bom negócio. Compra o outro que você achou. Duvido, cara. Duvido. Mas isso é ser vendedor de verdade. Uma vez aconteceu isso comigo, velho, de um cliente estar com um contrato para assinar comigo, me ligar no dia da assinatura, falando, cara, me ofereceram o apartamento do lado, assim, assim, assado, vou confiar em você, o que você me fala? Eu falei, pode comprar o outro, tá melhor. Pensa, perdi uma merda, 2 milhões na época, tem tempo isso. E ele comprou realmente o outro, agradeceu, mas depois eu vendi pra mãe dele, pro irmão dele, indicou exatamente gente, isso. Virou cliente meu na Prudential e tudo mais. Isso é generalista, cara. Ó, eu fazia esse processo que eu explico hoje, eu fazia quando eu atendia, né? Porque eu já fui da operação de fazer o negócio. E, cara, eu ajudava o cliente, de fato, a comprar a melhor solução. E eu falava pra ele, ó, não é pra você o que eu tô vendendo aqui. É melhor você procurar tal empresa que você vai encontrar. E o cara, às vezes eu não vendia, às vezes eu não vendia e o cara me indicava. Falei, pô, por que você tá me indicando, né? Nem você comprou aqui? Um amigo meu falava assim, cara, perca a venda, mas não perca o cliente. Eu gostava muito dele falar isso. Às vezes você perde a venda, mas não perde o cliente, cara. Você vai ter o cliente pro resto da vida, né? Pra fazer outros negócios, não tem problema nenhum. É esse processo de consultoria. Porque se você se posiciona na cabeça do cliente como especialista, e quando você é o especialista, real. Você é o especialista na cabeça do cliente, ele vai ficar com medo de comprar sem a sua visão, sem a sua opinião. E aí que é segurar o cliente, né? Essa é a minha visão de venda que eu mais acredito. E eu, dentro da minha própria imersão, eu falo sobre vendas, ela tem 3 camadas. Eu vou te falar sobre um negócio que eu tentei criar uma metodologia para explicar isso para o meu time e para a galera. Existem 3 camadas dentro da venda, que é a camada visível, impacto percebido e o propósito daquilo. O visível é o que eu estou vendendo de fato, que é o que a maioria é o que já enxerga. O que eu vendo? Móvel. Certo? Para quê? Para guardar coisa. Esse é o básico, é o visível. O impacto percebido é o status, o conforto, a segurança, o lar. O profundo é o quê? Por que você está fazendo esse móvel comigo? Porque eu quero fazer um churrasco com a minha família, eu quero poder recebê-los da melhor maneira, eu quero ter interação com eles. Por isso que essa área gourmet está sendo feita dessa maneira. Esse é o impacto profundo. Boa. E o cara que entende de profundamente o que ele está querendo, ele vai conseguir fazer o visível, o impacto percebido e o profundo de uma maneira completa, e o cara vai olhar para o projeto e vai falar assim, nossa, é isso que eu preciso. Você muito pensou bom. Em tudo. Esse é o método. E é basicamente um pouco disso do que você faz lá, né? E tentar explicar pro cara que você tem que entrar nessas 3 nuances do cara. Do porquê que ele tá comprando imóvel, qual é os benefícios desse imóvel e qual que é o imóvel em si, né? Por que aquela localização, tal. É por esse caminho. Muito bom. É por esse caminho. E isso serve para qualquer negócio. Não, encaixa em todos. Essa ideia, esse passo a passo, essa maneira de pensar encaixa para qualquer venda, qualquer negócio. Vamos botar na prática aqui? Vamos fingir que tirar a mentoria do cara aqui agora. Vamos fingir que o Cássio tá com um imóvel para venda, e aí você vai captar esse imóvel. Isso é verdade. Bora, eu tô com um imóvel. Tá mesmo? Não. Cara, a primeira coisa que a gente faz na prática do nosso processo, e ele começa lá na ligação, a gente nunca entra em contato com o cliente para vender nada de imediato. Então, meu intuito nunca é ir pegar o seu imóvel, né? Então, existe uma frase que a gente usa muito que é ver se faz sentido. Então, a gente usa isso já na ligação, né? Então, na ligação, quando eu ligo, seja através da indicação, seja de uma abordagem fria, que seja e tudo mais, eu vou falar pro Cássio, bom, sei lá, seu amigo passou seu contato para mim e tudo. Cara, eu não tô te ligando para te vender nada, ele comentou que você tá vendendo um imóvel, só tô te ligando para ir aí conhecer o imóvel, conhecer você, conhecer o imóvel, pegar algumas informações, porque se fizer sentido para você e fizer sentido para nós, quem sabe eu consiga te ajudar. Então, meu único intuito no começo, na ligação, é agendar com o cara e ir até o imóvel dele. Aí começa, essa é a parte até onde eu tô prospectando, aí começa efetivamente a parte prática eu com o cliente, né? Uhum. Nossa primeira visita, ela sempre acontece no imóvel, né? Então, já é um ponto de atenção, né? Tem muito corretor que trabalha a venda do imóvel e nunca nem foi nele. Nunca subiu nele, nunca nem pôs o pé nele. O cara, ele bate na porta, pega as fotos do dono, o dono manda o resumo, trabalha aí meu imóvel, quanto que você quer na sua mão? Aí ele pega lá 1 milhão, coloca a comissão dele em cima e vai anunciar. Aí tem uns que anunciam por mais, outros por menos, aí fica aquela zona, né? Uhum. Então eu não acredito nisso. Não tem como você falar sobre um imóvel sem conhecer ele. Então a primeira coisa que a gente faz é ir ao imóvel. De preferência nessa visita ao imóvel, que o dono esteja junto. Porque qual que é a essência desse primeiro dia, né?
Eu não acredito que exista negócio sem conexão. Isso é uma lei universal, né? Então, por que conversar comigo antes de fazer o armário? Cara, eu tenho que conectar com a pessoa que está na minha frente. Então, eu tenho um primeiro objetivo, a primeira etapa do método 1 é conectar com a pessoa que está na minha frente. Até minha camiseta está aqui, ó. Café fecha um negócio. Então, por que é isso aqui? Cara, resumidamente, em 2014, uma cliente me mandou calar a boca. 2013, durante o atendimento. E por que ela me mandou calar a boca? Até o diretor que estava comigo me explicou depois. Foi porque eu não me conectei com ela. Então eu levei isso para minha vida, o resto da vida. Venda é processo, venda é conectar. Então, o primeiro objetivo que eu tenho no primeiro dia é conectar com o cara que está na minha frente. Entender o que nós temos de ponto em comum, quem que a gente conhece, é um indicador, onde que ele... Todos esses detalhes. Conectando com esse cara, eu começo a parte de entender o imóvel. E existe uma pergunta que costuma não ser feita pelos corretores, que muda toda a condução da venda do imóvel, que é, por qual motivo você está vendendo seu imóvel? Isso muda tudo, cara. Porque podem ser motivos de desespero. Pode ser um desespero financeiro. Pode ser um problema de documentação. Pode ser uma averbação que não foi feita. Pode ser uma dívida em aberto. Pode ser um divórcio. Podem ser inúmeros fatores que afetam onde? No valor do imóvel. Então, minha avaliação, ela começa lá atrás, nessa pergunta. Cara, por que você está vendendo seu imóvel? O motivador de venda influencia diretamente no negócio. E eu vou entender isso. Então, o primeiro passo que eu tenho com o dono do imóvel lá no imóvel dele é conversar com ele alguns minutos para conectar e para entender os motivadores de venda. E nessa conversa, E ali o motivador, ele vai me levar para a sequência das coisas, né? Por exemplo, o cara fala para mim, Lucas, eu estou vendendo porque eu estou divorciando, cara. Aí eu já vou falar, fulano, primeira coisa, quero deixar claro, tudo que a gente conversar é muito confidencial, isso aqui não vai para ninguém, pode ficar tranquilo, mas eu preciso entender, vocês estão conversando? Porque se você não estiver conversando com ela, eu vou precisar falar com ela, independente disso. Eu vou precisar falar com o advogado, com o seu advogado, com o dela. Porque imagina você trabalhar um imóvel fruto de um divórcio, você com outros 5 corretores diferentes trabalhando. Você não tem um alinhamento. Imóvel de divórcio, por exemplo, não existe valor de anúncio. Existe o valor de venda. E é esse, não tem muita conversa, é o que já está alinhado. Um imóvel de um divórcio litigioso, de briga, cara, ele vai ter um problema comercial, afeta no preço. Um imóvel que não tem a averbação feita e o dono não tem dinheiro para fazer uma averbação, de uma casa, por exemplo, afeta no preço na hora de vender. Então precisa entender tudo isso lá no primeiro dia, nem peguei o imóvel ainda. Aí beleza, fulano, cara, entendi tudo, Cássio, entendi tudo que você está pontuando para mim. Poder me conhecer o imóvel agora? Antes de mais nada, né, o que eu te falei por telefone. Eu não vim hoje para pegar seu imóvel, não vim para te vender nada hoje. Vim para te conhecer, vim para conhecer seu imóvel, pegar todos os detalhes. Aí no segundo momento, vamos ver se faz sentido para você, faz sentido para nós trabalhar a venda do seu imóvel, beleza? Eu já fui diferente, velho, de todo mundo. Porque nenhum corretor faz isso. E normalmente você marca em algum lugar com o cara, não marca no próprio imóvel já direto. No primeiro dia, no imóvel do cara. No imóvel do cara. Para conhecer. Ah, tá. Porque depois que eu tenho essa conversa no começo da visita com ele ali, isso é um negócio que quando eu tô fazendo a imersão, mostra até na prática, que é toda vez que você vai, primeira vez no imóvel com o vendedor, cara, o vendedor, ele já, olha isso, o vendedor ele já tá tão educado pelo mercado como é que funciona a venda, que ele fala assim, fica à vontade aí, Cássio, pode tirar foto. Pode tirar foto aí e tudo mais. Aí eu chego lá e falo, não, Cássio, não vim tirar foto hoje não, amigo, eu vim só para conhecer você e conhecer o imóvel. O cara já é diferente. Nós podemos conversar 15 minutos, Cássio, nós podemos falar 20 minutos, eu não vim para pegar seu imóvel hoje. Você já está diferente dos outros 5 que foram lá. E é muito raro você ir no imóvel que o dono já não está trabalhando a venda com outras pessoas. É muito raro você ser o primeiro cara lá, né? Então você vai meio que fazendo diferente que os demais. Terminei essa conversa inicial, bem rasa que eu falei com vocês, eu vou conhecer o imóvel. Então olha como o corretor faz o caminho inverso. Ele chega no imóvel e já vai andar no imóvel, e já vai tirar foto. Eu vou conversar com você, entender tudo que você está te motivando, agora eu vou conhecer seu imóvel. E tem que conhecer o imóvel por quê? Porque eu preciso ver o imóvel. Eu preciso ver os problemas. Os pênaltis, né? Todo imóvel tem ponto positivo e ponto de atenção. Mas é até meio contraintuitivo, né? Porque tu vai até o imóvel já. Tu fez o cara se deslocar até lá. O corretor deve ficar na ânsia de, poxa, eu já fiz o cara perder tempo. Se eu não fizer nada aqui, além da conversa, né? Mas aí tá um erro na sua frase. Como pode o fator eu estar ajudando um vendedor ser perda de tempo para ele? Eu estou ajudando ele. Um dos motivos, cara, de eu trabalhar no meu modelo de negócio é que o cliente vendedor precisa mais de mim do que o comprador. Mas muito mais. O comprador hoje, mano, ele tem acesso a tudo. Eu falei um negócio esse dia no podcast que é verdade. Vão ter nichos de venda do mercado imobiliário que não vai precisar de corretor mais, velho. Porque a inteligência artificial vai fazer tudo.
Pergunta pra Amanda, que tem 20 e poucos anos, e pro Patrick, que tem 20 e poucos anos, se eles querem falar com gente. Eles não gostam de atender telefone. Eles não têm paciência para ser atendido por um corretor, meu irmão. A IA vai responder tudo que eles precisam. Comprar na planta, imóvel baratinho, coisa mais fácil do mundo. Entra na IA, não, monta um fluxo que eu pago tantos mil de parcela, fala aí para mim. Pô, esse fluxo ficou bom? Posso emitir o contrato para você? Manda seus documentos. A IA faz tudo. É possível. Vai fazer, velho. Desculpa, mas vai. Agora o vendedor, meu, trabalho artesanal. Deixa eu ir lá, deixa eu te entender, deixa eu desenhar isso. Então, isso é massa, porque acho que é uma crença do próprio corretor de achar que o cliente tá... Eu fiz o cara deslocar? Não, eu vim aqui deslocar para te ajudar, amigo. Para ver seu imóvel, para te dar uma... Quando você entende o nosso processo por completo, irmão, ele é tão bom pro dono que o corretor fala assim, não, o cara tem que achar bom tá fazendo tudo isso aqui para ele, até o final, né? Então, assim... Inclusive, a maioria dos imóveis residenciais, cara, eles estão ocupados pelo dono. O cara, ele, na verdade, ele tá só me recebendo na casa dele. Aí eu vou lá e olho. Aí comercial é outra coisa, o cara que já mudou é outra história e tudo mais. Mas corretor é porque ele vai na ânsia mesmo, de natural. Ele quer pegar rápido, ele... Assinar uma autorização de venda, que não é exclusividade, é muito fácil, né? Não, então assina aqui, ó, não é exclusivo, cara. Só me mandar as fotos aí, vambora, vamos trabalhar. Isso é muito fácil, né? Você acha que o cara que faz isso profissionalmente, tipo um construtor, o cara que faz isso de um incorporador, né, de casas para vender, você acha que é o cara mais difícil de conseguir convencer? Ele... Quando eu começo a imersão, Cássio, primeiro eu faço toda a desconstrução mental, aí eu começo falando quem é nossa persona cliente no meu modelo de negócio e quem não é também. A figura número 1 que não é meu cliente é construtor. Não é, cara. Desculpa. Não é, né? Construtor não é minha persona. E aí, eu vendi seguro de vida há muito tempo, né? Aí eu sempre dou esse exemplo lá na imersão. Eu pego lá 2 garrafinhas d'água, aí eu falo aqui, essa aguinha de cá é o Joãozinho. O Joãozinho tem 20 anos, ele não tem filho. Ele já é servidor público, ele já ganha 20 mil por mês. Ele tirou uma BMW 320 no nome dele. Essa é a única preocupação dele. Ele não tem preocupação com mais nada. Aí de cá tem o Paulo. O Paulo é advogado, ele tem 3 filhos, ele é o arrimo financeiro da casa dele, ele toma conta de tudo. Ele é profissional liberal, um advogado, se ele não trabalhar e tudo mais. Aí eu vendo seguro de vida. Quem que é a pessoa ideal para eu abordar? Esse aqui, não é o Paulo? Não é o advogado, profissional liberal? Esse aí não tá preocupado em morrer, não. Mas os dois são público-alvo, porque seguro de vida serve para todo mundo. Sim. Esse cara também pode fazer seguro de vida, ele também pode morrer, ele pode ter uma doença. Sim. É a mesma coisa para esse negócio meu. A exclusividade serve para o construtor? Serve. Pode ser uma boa ferramenta para ele. Só que o construtor passou a vida inteira deixando o imóvel dele com 200 pessoas. Ele não está nem aí se o imóvel dele está ficando esquecido. Ele não aceita nunca a sua sugestão de valor. Ele tem a confiança que o imóvel dele vale exatamente o que ele está falando. Ele gosta de colocar o imóvel dele muito mais caro para aceitar uma permuta fora do valor, para fazer um parcelamento. É totalmente diferente a logística desse cara. Esse cara, geralmente, ele não está nem aí para o corretor. Ele pegou a esposa dele, o marido dela e virou corretor para atravessar os corretores. Se o corretor levar o cliente lá e o cliente voltar sozinho, ele vai atravessar o corretor. Ele não está nem aí. Para que eu vou investir meu tempo nesse cara? É a mesma analogia de seguro de vida. Eu sei que o produto serve para os dois, mas por que eu vou investir minha energia no cara que tem grande chance de não fazer? Eu vou investir minha energia na persona ideal. Quem que é a persona ideal para o meu modelo de negócio? O consumidor final, irmão. É o cara que tem a família dele lá, ele tem outras ocupações e ele quer vender o imóvel dele. É você. Você é empresário, irmão. Você não tem tempo de fazer as coisas. Você tem centenas de funcionários para cuidar. Você tem podcast para fazer, você tem um monte de coisa. Para que você vai preocupar em vender imóvel seu? Se você pode escolher um corretor bom, alguém bom de confiança, para falar, toma aqui, irmão. Então esse é meu consumidor final ideal. Cara, especulador não é meu consumidor final ideal. Especulador, pega aí meu imóvel, vamos ver se eu vendo. Talvez eu venda, traz aí uma proposta. Não, cara, eu não faço isso. Eu invisto muito no seu imóvel até conseguir vender ele efetivamente, entendeu? Então não é minha persona ideal, não. Minha persona ideal é o consumidor final. Aí, voltando lá no processo, cara, terminei a conversa com o cara, eu vou visitar o imóvel, vou conhecer o imóvel, vou ver os pontos positivos, pontos de atenção. Por quê? Porque eu estou avaliando o imóvel. Estou olhando. No outro dia já, que é não, no primeiro dia. No primeiro dia. No primeiro dia. Tá. Primeiro dia eu chego lá, troco ideia com o cara rapidinho, vou conhecer o imóvel, aí eu finalizo depois de conhecer o imóvel e anotar tudo que eu preciso. Ô, Cássio, é o seguinte, te falei por ligação, te falei hoje no começo, eu não vim aqui hoje para pegar seu imóvel, eu não vim para te vender nada. É uma conversa informal mesmo, sem vínculo. Eu vim para entender tudo isso, peguei todas as informações que eu preciso. E eu tenho... Aqui está a palavra que eu sempre oriento aos alunos a utilizarem. Eu trabalho de uma maneira diferente do mercado. Então, essa palavra a gente utiliza desde a ligação.
Ô, Cássio, eu preciso ir no seu imóvel primeiro, cara, porque eu trabalho de uma maneira diferente do mercado. Eu não trabalho igual as outras imobiliárias. Talvez você já falou com outras, mas eu trabalho um pouco diferente. No dia, Cássio, então eu vim hoje, cara, porque eu trabalho de uma maneira diferente do mercado. Você tem que imputar isso, né? O tempo inteiro. Não. É o mesmo discurso. A maneira de você ativar o emocional da pessoa e convencer ela é com palavras. É o único jeito que você tem. O Matheus, a primeira venda que ele fez lá no escritório, né, a segunda, eu acho, foi de uma menina que ele captou. E olha isso, ele achou essa menina no LX, cara. O Matheus é muito engraçado. Moleque novo, não tinha dinheiro, quebrado, não tinha network. Onde que eu vou arrumar cliente? Quando ele entrou no escritório, cara, ele ficava o dia inteiro no LX procurando dono de imóvel. Para fazer o quê? Para pegar e aplicar nosso processo. Porque antes ele fazia isso sem o processo. Ele ia captar do jeito que qualquer outro corretor captava, né? Aí ele começou no mesmo lugar de prospecção a aplicar nosso processo e ter resultado. Aí essa menina que veio do LX, o imóvel dela estava trabalhando com Deus e todo mundo, ele ficava, né? Eu via no telefone, não, mas eu trabalho de uma maneira diferente. Ela não queria nem receber ele, eu trabalho de uma maneira diferente. Aí ela soltou para ele um dia, não, eu tô querendo saber mesmo, porque você já falou que é diferente tantas vezes, né? E deu certo, conseguiu captar o imóvel. Então eu falo pro cara, ó, porque a gente trabalha de uma maneira diferente, eu não vim para pegar seu imóvel hoje, mas como a gente trabalha de uma maneira diferente, eu preciso de um segundo momento com você, Cássio. Nesse segundo momento, o que é que eu vou fazer? Aí eu vou explicar pro cara o que eu faço no segundo dia. Aí é outro dia mesmo. Eu vou sentar com você 30, 40 minutos. Eu vou apresentar um estudo para você, Cássio. Tem coisas que você precisa entender para vender seu imóvel. Como é que tá o mercado afeta? Eu vou explicar para você a estratégia que eu vou utilizar para vender seu imóvel, se fizer sentido para mim e para você, porque eu ainda não sei se eu vou pegar, né? Então, para ver se faz sentido, vou te mostrar qual que é a nossa estratégia. Eu vou trazer para você também, eu sei que você já tem o valor que você espera, mas uma sugestão comercial que eu acredito que vai ser vendido seu imóvel, que é o valor. Vou te explicar isso e eu vou te explicar o meu modelo de trabalho, que é diferente dos demais. Se fizer sentido para você e fizer sentido para mim, vai ser uma honra trabalhar seu imóvel. Mas eu preciso desse segundo momento. Nós podemos conversar de novo, com as 30, 40 minutos? Tudo pode ser dito, cara. Se for bem explicado, se for bem... Exatamente. Podemos. O cara fala, não, podemos fazer sentido. Aí, depois disso... dica de ouro, tem que sair do primeiro dia agendado, se não agendar é complexo, então já sai agendado para ter o segundo momento com o cara que a gente vai fazer todo o resto. Nossa, é muito parecido com o nosso processo, né? Muito. É porque, velho, deixa eu te explicar um negócio. Esse processo de venda em 2 etapas, ele não foi criado por mim, ele não foi criado por vocês, ele não foi criado pela Prudential, que faz desse jeito, ele não foi criado pela Geonesp, pela Rinode, pelos marketing multinível, não foi criado por ninguém desses. Ele é um processo do Dale Carnegie, velho, antiguíssimo. Isso é um processo de fluxo de vendas antiguíssimo, que toda empresa americana gigante faz. Que é um primeiro momento, você leva para o segundo, onde no segundo você aplica tudo. Então, eu não tenho vergonha nenhuma, cara, de falar isso. Que o meu processo hoje de captação exclusiva, ele foi totalmente baseado no que eu fazia na Prudential. Eu peguei o meu processo que eu fazia na Prudential de 2 etapas, conscientização, despertar. Falei, cara, se eu ajustar isso aqui para captar imóvel exclusivo, tô feito. Meu grau de assertividade vai ser gigantesco. Então eu peguei o processo, obviamente somado com os meus 10 anos de experiência de mercado imobiliário, curso que eu já fiz, todas as coisas, aí eu criei um processo para captar imóveis exclusivos. É por isso que eu falei que eu queria ir nessa imersão. Eu vou melhorar o meu processo que já existe de venda de imóveis. Exato. Porque a gente tem 3 vendas dentro desse processo, né? E você tem sempre um objetivo. O seu objetivo da ligação é vender o encontro. Exato. O seu objetivo do encontro é vender a apresentação. Boa. E o seu objetivo da apresentação é vender a captação. Exato. Não é vender a captação desde o começo. Exato. Não é esse o objetivo. Igual o meu. Não é vender o móvel desde o começo. Conquista, né? Não. A primeira abordagem é para convencer a vender um briefing. Uhum. Depois que eu convencer a vender o briefing, aí eu tenho que convencer ele a aparecer na apresentação. Porque às vezes acontece do cara não aparecer. Exato. E sumir. E depois que eu fiz a apresentação, eu vou vender o móvel. Exatamente isso, cara. Exatamente assim que funciona. Então aí, meu objetivo no primeiro dia é fazer o cara chegar no segundo momento. É o cara encontrar comigo. Encontrar comigo para eu fazer realmente uma apresentação sob medida para ele. Aí você faz no seu escritório, você traz ele pro seu ambiente. Aí, velho, eu tenho milhares de alunos, né? De diferentes regiões do Brasil. Quando eu venho ensinar em São Paulo, o que vocês acham que é o feedback da galera de São Paulo? O cara não vai vir. O cara não quer, não vai vir. Tem aí, tempo. Aí eu vou ensinar lá em Rondônia. O que vocês acham que é o feedback que o cara fala? Lá em Rondônia? O cara não vai no meu escritório. Esse aqui é o lance, velho. O feedback das pessoas é sempre o mesmo. Não, Lucas, mas isso aí funciona em Goiânia. Aqui em Brasília não funciona, não. Isso aí funciona em São Paulo. Isso aí funciona... Aí eu fico só rindo. Por quê? Porque eu faço negócio no Brasil inteiro. Porque eu tenho aluno agora no Brasil inteiro. Então é legal demais falar, amigo, desculpa, mas tem gente aí em São Paulo fazendo. Desse jeitinho. E o cara tá indo no escritório.
Tem só um cara que não vai no escritório. O que você não convida. Esse eu tenho certeza que não vai. Essa é verdade. Os demais, pode ser que vão, pode ser que não vão. Aí, mas como eu sou legal, eu gostei de explicar o seguinte. Qual que é o melhor dos mundos para o segundo momento? O cara ir até o meu escritório. Porque tem muitos benefícios, eu já falo. O cara não pode realmente, ele não quer de jeito nenhum. Fulano, você pode me receber de novo então? Eu venho aqui na sua casa, eu venho falar com você aqui, eu vou no seu escritório, pode? Aí o cara fala que não. Nós podemos fazer um Zoom então, fulano, para eu apresentar para você? Aí o cara fala que não. Eu não faço mais nada com esse cara. Aí chega no momento exatamente do que você falou. Então, amigo, desculpa, eu não consigo te ajudar, porque eu realmente preciso de um segundo momento com você. E vai ter o cliente que não vai querer encontrar com você de novo. Só que isso é a exceção. Porque tudo bem explicado, cara, o cliente entende. E se for um cara realmente interessado em vender o imóvel dele através de uma boa experiência, ele vai aceitar. Porque você tá sendo diferente com ele desde o início da ligação, velho. Você não tá sendo igual a todo mundo. Esse processo somado a uma boa postura, uma boa comunicação, a uma boa imagem, a firmeza, cara, leva a êxito, leva a conversão. Então é uma construção. Melhor dos mundos no escritório, não deu, cara, de jeito nenhum. Vai encontrar com o cara de novo, aí você tem que ir com um computador, com um iPad, alguma coisa. Não deu pessoalmente de novo com o cara, no mínimo um Zoom. Se ele não quiser nada, aí não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Porque tem que fazer a apresentação. Eu explico no meu processo que é o seguinte, você pode fazer online sempre, mas sempre você tem que tentar trazer o presencial Total. E mostrar que é a única opção. Exato. Tipo, você mostra que é a opção normal, que é anormal o cara querer online. Tipo, não, mas você não consegue marcar que dia aqui no nosso escritório. Ele, não, mas não pode ser online. Aí, beleza, a gente pode partir pro brief online. Não tem problema. E vida corrida, meu irmão, todo mundo tá. Exatamente. Então, tem cliente que fala assim, pô, Lucas, eu sou corrido demais. Cara. Eu falo que eu atendo ainda, né? Tem gente que eu atendo ainda. Ô, Lucas, corri demais. Fala, fulano, eu também sou corrido, cara. Inclusive, eu faço dessa maneira pra você ganhar mais tempo. Tem como, cara? Aí, velho, tudo é explicado, né? Quando eu vou chamar o cara no primeiro dia pra ir no escritório, eu falo assim, ô, Cássio, meu escritório, velho, foi montado pra esse momento. Foi montado pra te receber. Lá parece uma casa, nós vamos tomar um café informal. Vai ser leve, não vai demorar muito, vai ser de 30 a 40 minutos. E sabe o que eu acho importante, Cássio? Você conhecer minha estrutura, cara. Quem que eu sou, onde é que eu tô. É importante você conhecer isso e quem talvez vai trabalhar a venda do seu imóvel. Exatamente. Tem como você ir até lá? E eu te recebo em horário alternativo. Você quer ir sábado de manhã? Você quer ir depois das 18? Então, falando desse jeito, o cara entende, é mais fácil. Sim, eu sempre falo assim, ó, você tem que convencer o cara a ir presencial, você tem que tentar primeiro, mostrar que é a única alternativa, né? Que não tem alternativa. Quando o cara fala online, você vai falar pra ele o que ele perde por ser online. Olha, é isso. Você não vai conseguir ver detalhes no meu showroom, a gente não vai conseguir te colocar uma experiência de ferragens pra você escolher, existem vários modelos que você pode escolher, que pode subir. Não, madeira, cor da madeira. E, cara, lá, você o que é sensível pro pro cara quando tá comprando um móvel? O valor, o cara tá preocupado com o valor. Então você tem que bater sempre, olha, isso impacta no orçamento, isso impacta no orçamento, isso impacta no orçamento. Você falou isso toda hora, impacta no orçamento, ele vai falar, meu, eu vou aí, velho, eu preciso ir aí. E eu sempre falo assim, cara, quantas vezes você vai fazer móvel na tua vida? Pois é. Cara, se você não é um cara investidor profissional ali de imóveis que tá sempre comprando e vendendo, você vai fazer uma ou duas vezes na sua vida. É muito pouco tempo investido, né? Cara, um negócio tão sério, depois do imóvel, a gente é o segundo maior investimento, você sabia? Eu sei disso. Então, pô, acho que você tem que dedicar tempo, não só comigo, nas outras empresas que você for definir, que tá no seu pipeline, não falo pipeline porque o cliente não entende, mas que tá no seu radar aí para você comprar. Gaste tempo com essas empresas, porque você tá correndo, uma vez, né, você tá correndo um sério risco de tomar um golpe. Exato. Se você não fizer isso. Aí quando eu falo isso, o cara aparece. Não, e empresa de marcenaria tem uma fama ruim também, né, cara? Tem um tanto de marceneiro ruim, né? Não é o seu caso que você não é um marceneiro, né? Mas tem tanto BO, né? Tem tanto problema que pode acontecer. É com um ramo altamente complexo, tratado por pessoas que não têm um nível de escolaridade alto. Eu imagino. Entendeu? É altamente complexo. Um trabalho muito braçal, né, cara? Então muita gente foi pra isso. Não só braçal. O braçal é pra executar, mas pra você planejar é complexo. Tem muitas variáveis, pessoas trabalhando ao mesmo tempo na obra que você tem que monitorar e considerar. E se você não pôr aquilo na variável, qualquer milímetro, qualquer centímetro que muda, impacta em todo o resto. Imagina. E dá tudo errado. E a reação é em cadeia. 1 centímetro aqui dá uma reação em cadeia em todo o resto que você tem que, às vezes, cortar tudo. Foda. Você tem que ajustar tudo. E, às vezes, é na obra. E aí ferrou, entendeu? Então, eu sempre explico esse processo de presencial, converte. É outra vida. É energia. A gente tem uma troca aqui. Se eu fizesse isso aqui online com você, a gente não ia ter a mesma troca. Teve uma época que teve uma onda de podcast online, né? Era ruim pra caramba, eu lembro.
É uma merda. É mesmo, não funciona não. Eu fiz um só. Eu fiz com o Guilherme Top, lá do Rio Grande do Sul, porque ele tava preso lá. A gente tinha marcado, ele não conseguiu vir pra São Paulo, a gente fez e ele até falou lá de como tava a situação lá no, na Foi época. naquela época, né, das enchentes, né? Então a gente foi o único, né, que a gente fez. Foi horrível. Não, a experiência é péssima. A experiência não é boa, não. Essa troca ela é mega importante, porque gera conexão, a gente fica mais amigo, né? E o cliente acaba se tornando seu amigo quando você tá próximo e você se encontra com ele, né? E você consegue fazer uma venda que ela parece realmente consultiva, né? Que não seja só uma reunião, parece não uma transação, né? O tempo inteiro, velho. Transacional o tempo inteiro nós estamos fazendo essa parte consultiva. Esse segundo momento, por exemplo, cara, ele de verdade, do fundo do coração, ele é uma aula mesmo para quem tá vendo, né? Teve uma apresentação recente de uma cobertura, um cara hiper relevante de Goiânia, família super conceituada. A hora que nós terminamos a apresentação, que é o segundo dia, ele falou, cara, antes de mais nada, eu quero agradecer vocês pela aula que eu tive aqui hoje. O cara falou, de jeito, cara super forte, riquíssimo mesmo. Eu falou, eu quero agradecer a aula que eu tive aqui hoje. Porque esse segundo momento, cara, a gente entra em tantos aspectos, tem tantos objetivos, inclusive esse segundo momento, né, tem 2 etapas nele, né, etapa 2 e 3. A etapa 2 ali é o coração do nosso processo, né? A gente faz tanta coisa nela que é muito rico, cara, é muito rico de detalhe. É uma aula para a pessoa que está na frente, é com apresentação, então é um negócio muito bacana. Tem um grupo do pessoal da imersão, inclusive, uma menina do interior de Minas mandou, né, um áudio do cliente dela, o cara falando, queria, Nayara, te falar que eu nunca passei por isso, quero agradecer mesmo pela apresentação que você fez. Inclusive, eu queria ver de pagar para você, porque o cara não ia deixar o imóvel, né, divorciando e tal, um rolê assim. Então, eu queria pagar você por esse momento, porque você trouxe informações muito valiosas para esse segundo momento. Então, pensa, cara, isso é muito louco. Sim. Eu já tive feedback de cliente que eu terminei assim, a mulher falou, Lucas, eu já fiquei em vários hotéis boutique no mundo inteiro, eu nunca passei por uma experiência de atendimento igual a que você trouxe aqui para mim. Então, parabéns mesmo, quero te agradecer pelo que você fez. Isso é muito massa, cara. Esse, para mim, é o VGV real. Eu acho que esse VGV é legal. Esse reconhecimento aí é bacana no final das Engraçado contas. falar real, né? Real. Porque tem Mentirou demais, né? Tem o que tem que mente é falar um negócio pra você. Os pão zero na frente ali, né? Do que realmente muitos, foi, né? E as vendas que caem, que eles deixam lá do mesmo jeito. Tem demais. Mano, você trouxe a sua persona, né, de cliente. E de imóvel? Tem algum range ali de imóveis? No nosso caso específico ali, velho, a gente está atuando muito nichado em 3 bairros específicos de Goiânia, porque eu acredito nisso, né? O modelo da minha imobiliária, esse formato boutique, ainda nem a questão da exclusividade assim, mas o formato boutique, micro-regionalizado, foi porque eu viajei para Nova York e eu vi isso acontecer lá. Fui para uma imersão lá, 10 dias, mercado imobiliário lá, e a galera já faz isso lá fora, né, velho? São pequenas imobiliárias ultra especialistas de micro-regiões. Então tem a imobiliária ali que é especialista no Sorro, tem a outra que é da parte oeste do Central Park, só focado naqueles prédios ali, né? Até porque a densidade é muito grande. Então eu acredito nesse modelo de expansão, inclusive, né? Equipes enxutas, bem focadas em micro-regiões ali, né? Porque tem coisa demais para trabalhar. Pensa aqui em São Paulo, então. Né? Os bairros são hiper adensados, né? Então a gente trabalha 3 bairros específicos. Estamos trabalhando muitos apartamentos acima de 150, 200 metros e casas em condomínio. É o que a gente mais tem trabalhado ali, tá? Eu não gosto de trabalhar, cara, por ticket. Eu trabalho imóveis acima de 1 milhão, acima de 2 milhões. Porque na prática isso não acontece, irmão. O que acontece uma vez eu vendi um prédio de mais de 40 milhões. Na outra semana o cara me ligou e ele queria deixar o apartamento da mãe dele de 500 mil para vender. Aí eu ia falar assim, não trabalho. Não faz sentido. Nosso foco é sempre resolver a demanda do cliente, no final das contas. É corretor de clientes, não de imóvel, exato, né? Corretor de cliente, né? Eu acho que... E esse é o lance do corretor bom de verdade, né? E o cliente que ele é inteligente, ele é bem educado, velho, ele tem um corretor pro resto da vida dele. Porque um corretor, irmão, ele consegue resolver a demanda do cliente inteira, porque ele precisar. Lucas, eu preciso de um aluguel. Se eu não fizer aluguel, eu te arrumo alguém que faça. Lucas, eu preciso de ir na planta, eu preciso de revender, eu preciso de fazenda, eu preciso comprar em São Paulo, mas eu estou em Goiânia. Isso aqui, velho, construiu pontos no país inteiro. Então, hoje eu tenho ponte no país inteiro. Se eu quiser vender em São Paulo, eu sei com quem que eu falo. Se eu quiser vender no Sul, qualquer lugar. Então, o cliente que tem um bom corretor, cara, ele tem uma força gigante em qualquer ponta, né? Eu acredito muito nisso. Você tem que ter essa arte de conexão, né? Por isso que você tem que conversar com o mercado. Você não pode ser totalmente fechado e criar essa rivalidade, né? Total. A gente faz parceria com todo mundo, cara. Parceria com todas as imobiliárias. Isso é muito bom. Muito bom mesmo.
E uma vez captado, qual que é a próxima sequência ali do processo? Cara, aí assim, a gente faz todo o segundo momento, que é muito denso, né? Muita coisa, mas na essência o segundo momento é para eu mostrar pro cara que ele deixar o imóvel dele com muitas pessoas é ruim, mostrar para ele, aí eu construo essa questão de sugestão de valor, né? Levando em consideração momento de mercado, informações abstratas, informações técnicas, o que eu acredito mesmo que vai ser vendido e valor de venda real. Aí eu apresento a minha estratégia de trabalho para o cara, vou trabalhar assim, assim, assado, e para eu trabalhar assim, esse é o investimento que eu faço, eu preciso que você confie em meu imóvel desse jeito, nosso contrato é assim, assado. Uma vez assinado esse contrato, aí eu começo a trabalhar. O que eu acredito sobre vender um imóvel que está captado com você, velho? Não existe um só caminho. Então o povo ama me perguntar assim, o que é melhor? É melhor eu fazer tráfego ou é melhor eu fazer oferta? Por que um ou outro? Por que não um e outro? O que eu gosto é de seguir uma régua lógica. A gente faz de tudo, mas qual que é a régua lógica que eu gosto de seguir na maioria dos nossos imóveis? Porque eu acredito também que cada imóvel tem a sua persona ideal. Então eu já brinquei com o Felt, né? O trabalho do Felt, ele é massivo de divulgação online, né? Ele vai pegar a casa de 20 milhões, 30 milhões, eu já troquei ideia sobre isso com ele. Ele falou, Lucas, o cliente da minha região, ele gosta disso. Aqui funciona e o meu cliente gosta de expor a casa dele assim. Isso não funciona lá em Goiânia, por exemplo. Então, o jeito de eu trabalhar um apartamento de 2 milhões não é o mesmo jeito de eu trabalhar uma casa de 20. Para essa persona, uma estratégia diferente. Mas em mais de 90% dos casos, o trabalho segue uma sequência lógica que é, eu gosto muito de fazer os trabalhos braçais primeiro. O que são os trabalhos braçais que a gente faz? Aí sou eu especificamente, Veros, né? Eu tenho uma maneira de abordar todos os moradores de um prédio que eu tenho um apartamento captado. Então eu ligo individualmente para cada um para contar. Fulano, tá bom, tô te ligando para te vender nada, mas eu tô com o apartamento 501 à venda. Talvez você conheça algum amigo, um parente seu queira comprar aqui. Muitas vezes o cara mora de aluguel e quer, muitas vezes o cara quer comprar para mãe, muitas vezes o cara quer comprar para investir. Então muitos dos nossos negócios saem assim. Nesse trabalho braçal ainda, a gente liga para as pessoas da região também. Ou então eu entendo quem é a persona compradora e eu vou atrás dessas pessoas por região. Por exemplo, em Goiânia tem um trânsito muito grande do cara saindo de condomínio indo para bairro nobre e de bairro nobre indo para condomínio. Então muitas vezes eu ligo, eu pego uma casa de 10 milhões em Goiânia, eu sei que o cara que vai comprar é um cara que mora numa casa de 3, 4 milhões. Eu ligo no condomínio do cara, casas menores, eu ligo e ofereço. É um caminho que eu posso fazer. A gente liga para toda a região também. O trabalho braçal, ligar para todos os meus corretores parceiros de mercado que eu sei que trabalham aquela região. É outra coisa que eu faço. Ligo individualmente, cara, estou com esse imóvel aqui, faço isso também. A gente tem uma carteira de clientes que está sempre atendendo, que estamos falando, que estava buscando coisas parecidas. Então eu ligo para esses caras também. E esse é o primeiro grupo que eu faço esse movimento. Eu faço esse movimento ali durante uns 15, 20 dias. Óbvio que antes disso eu preparei o imóvel para vender. O que é preparar o imóvel para venda? A gente faz um book do imóvel, uma apresentação institucional, foto profissional, vídeos profissionais. É um material mesmo de marketing bem robusto. Eu invisto a nota nisso aí. Se fosse para contratar toda vez que a gente faz isso, é coisa de R$8 mil, R$9 mil para deixar cada imóvel bonito para ser vendido. A gente faz isso na primeira fase, depois começa a fase de prospecção, dessa maneira que eu estou falando. Não caminhou aqui, cara, eu vou fazer prospecções offline. Eu gosto muito de fazer junto com a online. Então, cara, a gente faz de tudo que você pensar. Faixa de rua, placa na frente de imóvel, panfleto, nós fizemos um teste, panfleto de captação, ninguém nunca fez. O pessoal faz panfleto de lançamento, né? A corretora nossa mandou fazer um panfleto de uma captação dela em frente a uma praça, pagou uma menina para ficar na frente do prédio, na praça. Pessoal, estamos com o apartamento aqui em tal andar, tá à venda, tá? Se você tiver alguém que quer morar aqui, deu 12 interessados, velho. Panfletinho na frente do parque. Então a gente faz esse tipo de coisa. Faixa de rua, dá venda demais, faixa de rua, cara, põe poste. Placa, quando é casa, que faz sentido. Então, coisas offline que a gente faz, eu gosto muito de fazer um coquetelzinho, igual um open house mesmo, põe um barzinho de gin lá, dá um movimento legal, chama parceiro, chama clientes também nesse dia, e tudo que é offline, online também a gente faz, cara. Então, gestão de tráfego, fazemos, conteúdo orgânico, todos os materiais para postagem diária, vídeo de YouTube quando é imóvel que faz sentido, né? Minha página que movimenta algumas pessoas, corretores parceiros. Então, a gente ataca em todas as fontes ao mesmo tempo, praticamente. Aí, o que é o ponto? O grande segredo, velho, de vender uma captação, ele tá, de coração, eu acho que ele tá nos 20, 30% nisso tudo que eu falei agora. O que importa é a captação prévia. Captei errado,
com valor errado, você pode ser o MacGyver do marketing que você não vai vender o imóvel. Então, o imóvel ser vendido no tempo correto, de uma maneira legal, de uma maneira bem feita, está na captação. Está em eu conseguir fazer a gestão com o valor correto. Muito mais do que eu faço. Porque entre nós, gente, vídeo é commodity, tráfego é commodity, tudo isso é commodity. Todo mundo faz igual. Tem poucas coisas que eu sei que só a gente faz, que são difíceis, que são braçais mesmo. E quase ninguém quer fazer coisa braçal hoje em dia, né? Todo mundo quer só, pega o imóvel, tráfego, chega o lead. O tráfego deixou o pessoal preguiçoso, né? Deixa chegar a lead aqui. Se não chegar a lead, eu fico fazendo nada até chegar. Só que a minha opinião hoje em dia é que o lead do tráfego hoje, ele é mais caro e mais trabalhoso do que uma prospecção braçal. Eu acredito muito nisso. A gente faz boas vendas de tráfego, estamos fechando agora uma boa venda, mas eu acho ele tão trabalhoso, ou até mais caro e mais trabalhoso do que as outras fontes de prospecção. Por isso que eu gosto de atacar tudo. Não gosto de isolar só uma, só ela, só aquela, né? Vários canais de aquisição, né? Não adianta. Se você quer vender rápido, você tem que 6 meses para vender. Né? Senão você gastou 8, 9, 10 mil reais fazer. Lá não, isso perder. É só para deixar o imóvel pronto. Tem tudo que eu faço depois ainda. Investimento em tráfego, investimento do tempo, do dinheiro, da energia do corretor, da imobiliária. Você já somou quanto em média você gasta até vender um imóvel? Cara, isso é muito variável mesmo. Porque, por exemplo, nós temos vários imóveis, velho, que saem em 15 dias, em 10 dias. Pelo nosso sistema de captação e precificação, né, velho? O que eu comecei a fazer que influenciou demais no valor no tempo de venda dos nossos imóveis, velho? O mercado se acostumou, na maioria das regiões, a ter altas margens de desconto. O imóvel para fechar em 1 milhão, o cara anuncia por 1,300. Até 1,5 eu já vi, o cara anuncia 1,5 para fechar por 1 milhão. Na minha cabeça isso nunca fez sentido. Não. Então, minha margem de desconto ela é bem menor e ela gera o quê em quem está vendo o imóvel? Senso de oportunidade. Porque o imóvel tem o mesmo valor de fechamento, ou seja, não gera prejuízo para ninguém, só que o valor de atração dele está muito mais atrativo do que o outro. Então, isso é uma grande estratégia. Isso já deixa até o cliente educado a pedir desconto. Total, velho. Sempre, né? O cara me liga muitas vezes, por que o valor está assim? Não, que a gente acredita, tem desconto? Eu falei, não, cara, está abaixo dos outros. A gente teve... Essa venda que está assinando agora, uma venda de mais de 2 milhões, não tem R$1 de desconto. O valor exato está fechando pelo valor exato. A gente tem várias vendas que deu 10 mil reais de desconto, 5 mil, nenhum desconto. Tem várias, porque o valor já estava interessante. Seja uma cultura enraizada no brasileiro, eu acho, né? Vamos jogar para cima, porque certeza que vai chorar um descontinho ali. Existe uma pesquisa do Cúpula, eu não me lembro o número exato, mas são 84% dos imóveis do Brasil estão anunciados com 30% a mais do valor real de venda. É muito, velho. É muito. Você atende cliente de fora, eles dão risada. Eles não acreditam que no Brasil é assim. Porque não existe isso lá fora, né? Um amigo meu foi comprar uma casa na Flórida, ele falou pra mim que a casa dele teve 30 propostas. E era tipo assim, 1 milhão, aí ia subindo. 1 milhão e 50, 1 milhão e 100, 1 milhão e 200. Ao invés de ir pra baixo, né? Vai aumentando. É diferente. É louco, né? E essa percepção aí de valor entre o cliente e o que você acha que é correto, a discrepância é alta também? Cara, cada vez mais a gente está diminuindo isso porque o nosso processo está cada vez mais construído para eliminar isso. Então, antes eu usava ali 10 minutos da apresentação para falar sobre esse tema, construção do valor do imóvel. Hoje em dia, do começo ao final da apresentação, eu estou falando de valor. Desde o momento do embasamento, por que o povo trabalha assim, eu estou batendo nisso desde o início. Então, quando chega no momento ali que eu falo, então minha sugestão, amigo, para vender seu imóvel é essa, raríssimas vezes o cara fala, eu não concordo com você. Ele fala, não, cara, realmente está longe do que eu estava esperando, mas não tem o que eu falar. Você está mostrando aí o mercado real. Então, é isso. Já teve um cara de dar um de doida e ficar puta? Não, cara, o que eu gosto de falar? Já teve gente de ficar chateada, mas o cara não fica chateado com a gente. Ele fica chateado por ver que... Nós tivemos um caso, por exemplo, uma senhora de muita idade que ela comprou o imóvel muito acima do preço, há 1 ano atrás. Na hora que a gente foi captar para vender, eu fui mostrar para ela a realidade, ela falou, mas isso aí tá 300 mil a menos que eu comprei. Eu falei, pois é. Infelizmente, eu usei essa frase. Me perdoa ser o portador da notícia ruim. Quem vendeu para a senhora te vendeu mal. Se fosse eu sendo seu corretor da compra na época, eu não teria deixado a senhora comprar. Porque a senhora comprou com um valor totalmente errado. Porque ela comprou quando? Na época da pandemia. Então, tá tudo comprou inflado. na loucura, na emoção. Tá tudo inflado também. Exato. Né? E tá acontecendo, velho. Eu não posso falar que, de maneira geral, o mercado tá tendo queda de preço, mas tá aparecendo muita coisa boa no mercado, velho. Tá muito bom para comprar. Muito bom para comprar.
Você acha que deu alguma prejudicada na venda agora Total, com os juros mais altos? Você acha que tá mais difícil de vender? O que mudou, velho? A gente vende, só que nós temos que trabalhar mais para vender o mesmo tanto e as condições comerciais mudaram. Pô, vender casa em 24 vezes parcelado, acontecendo. Permuta, acontecendo o tempo inteiro. Na época da pandemia, negociação à vista, pouco desconto, emocional, não tá tendo mais isso, velho. Quando não tem crédito na praça, o comprador vai ao mercado, né, velho? O comprador vai ao mercado, o cara que tem à vista tá comprando bem pra caramba. O cara tá pondo as permutas dele. Então, isso prejudicou, né? É o momento do comprador, no final das contas. Mas o mercado não parou, de jeito nenhum. Tá aquecido. Tá aquecido. Até para imóvel na planta? Na planta não muda, né, velho? Só sobe, né? Polêmica mesmo. Não, é legal a gente conversar sobre isso. Mas na planta é impressionante, né, cara? Pelo menos pelo que falam, né? Porque tem muita gente que divulga mentira, né? Uhum. Mas pelo menos pelo que falam, na planta tá maravilhoso, né? Sempre vende mais, sempre é muito bom, né? Mas o que eu tô vendo são as construtoras desesperadas fazendo campanha, né? Dia D, dia do upgrade, dia do não sei o que, tá tendo demais da conta, né? Mas lançamento é parcela, né, velho? Na maioria das vendas é parcela. Não tô falando igual o Marcelo vendeu o Alar, Oscar Freire, é outra história. O cara quita o imóvel, paga metade à vista, é outro rolê, né? Mas a massa geral é parcela. Entradinha pequena, parcelinha pequena e aí vai indo. É até uma alternativa, né? Pra esse momento. Ô, cara, você não tá tendo crédito agora? Compra aí na planta, vai pagando parcelinha. Depois você financia, depois compra, né? Então continua se vendendo, né? No final das contas. Mas por que não é um investimento? Um bom investimento? Não muda minha frase, não. Você viu que eu fico bravo, né? Cara, eu acho que essa é a grande palavra dessa análise, né? Quando viralizou o recorte, né? E eu até falei, cara, deixa eu ouvir meu vídeo, né? E eu escrevi o que eu falei, né? E aí eu falo assim, comprar imóvel na planta não é um bom investimento. Não sei quem falou isso pra vocês. Aí eu ainda paro e falo assim, melhorando o que eu tô falando. Comprar imóvelzinho na planta, com entradinha pequena, parcelinha, não é um bom investimento. Não sei quem falou isso para vocês. Acho que o grande lance disso aí, velho, está na palavra investimento. O que é investimento? O que significa investimento? É você investir, você ceder tempo, dinheiro e energia para ter algo de volta. Essa é a essência da palavra investimento, beleza? Então quer dizer, vou pôr o meu dinheiro aqui para eu ter algo de volta a mais, né? E não é para eu empatar o que eu paguei. Eu quero mais, eu quero lucro, eu quero acima disso, beleza? Quando eu paro para pensar nessa palavra e nas alternativas quando se fala de imóvel na planta, vamos lá, para não ser eu falando. Quando você compra um imóvel na planta, quais são as alternativas que você tem com o imóvel na planta? A primeira delas. O que você pode fazer depois que você compra o imóvel na planta? Esperar ele entregar, escriturar no seu nome e morar nele. Essa é uma alternativa, correto? Uhum. Esse cara, apesar de que comprar imóvel vai valorizar no longuíssimo prazo, sempre vai valorizar no longuíssimo prazo, esse cara não está comprando com intuito de investimento, correto? Sim. Ele está comprando para ele morar, ficar naquele imóvel, talvez vai ser o imóvel o resto da vida dele. Então, eu já excluo de cara esse cara, porque isso não é investimento. Ele está comprando para ele mudar. Falando de investimento, a primeira coisa que o cara pode fazer é comprar, colocar no nome dele e uma pessoa pagar, né? É assim que se vende, né? O Airbnb paga, o aluguel paga. Aí eu pego ele novinho, eu monto ele, eu mobílio, deixo ele bonitinho. Eu não preciso quitar ele todo. Você financia esse imóvel, né? Não é esse o discurso? O financiamento vai ser pago pelo inquilino, seja ele por um Airbnb e seja ele por um aluguel. Quando você para analisar isso, e aí eu também estou falando de longuíssimo prazo, porque o cara que compra para deixar alugando é para segurar o imóvel. Não é para ganhar dinheiro rápido. Sim, não ganha. Né? Tem que esperar pelo menos alguns anos para poder ganhar. Bastante tempo. Uhum. Porque ele está financiando, ele está pagando juro. Está construindo patrimônio, ele não está investindo. Esse é o lance, ele está construindo um patrimônio. Ah, Lucas, mas isso é um investimento. Beleza, então, mas não é um investimento realizado. Uhum. É igual vocês mexem com bolsa? Sim. Sabe quando é que perde dinheiro em bolsa, né? Quando vende. Só quando vende, não é? É exatamente que você ganha dinheiro vendendo imóvel de lançamento, é só quando vende. Não é na correção da tabela. Não é no que as pessoas falam. É quando você vende e tem lucro. Aí, falando isso, a gente entra no último cenário, que é a maioria das promessas que os bonitos fazem, né? Compra na planta, dá uma entrada pequena, paga as poucas parcelas e revende isso. Em que momento você pode revender isso? Logo no comecinho, durante a obra ou na entrega do empreendimento. Esses são os momentos, beleza? Ou você vende muito lá na frente. E aí você quita o imóvel e espera durante muito tempo. Vamos lá, comprei um imóvel na planta.
Comprei um imóvel na planta e o corretor me prometeu que eu vou vender ele daqui 3, 4 meses e eu vou ganhar no ágio. Qual que é a chance de dar certo? Nenhuma, você não sabe vender. De verdade. Qual que é a chance de dar certo? Pequena, demais. Muito pequena, correto? E aí a gente pode entrar nas minúcias do porquê, né? Mas muito pequena. Eu acho que eu vou dar a minha opinião do porquê. Você, como cliente, não sabe vender isso. Não sabe achar o comprador. Que seja através com o corretor. Mas o corretor, ele tá preocupado em vender o lançamento, não vender o seu ágio. Aí é melhor você ter outro corretor fazendo isso. Mas nós vamos entrar nesse mérito. Mas aí quero vender no comecinho, complexo. Aí a pessoa que talvez nunca ouviu isso aqui, tá ouvindo agora e quer entender, por que é complexo? Calma que eu já vou falar por quê. O cara quer vender no comecinho. Ele comprou agora, daqui 3, 6 meses ele quer vender, curto espaço de tempo. Grande chance dele ter um BO. O cara quer vender no meio da obra. Vender um apartamento que está em construção no meio da obra é bom ou é ruim? Eu acho que é ruim, porque você não pegou a experiência me mostra que é péssimo, porque ninguém quer comprar prédio no meio da obra. Inclusive, quando se lança um prédio, ele vende muito no começo, no pico, ele fica morto durante toda a obra e ele volta a vender lá no final. É isso que acontece. Quero vender o imóvel quando ele está na entrega, quase entregando. Vocês acham que é bom ou ruim? Aí eu acho que já é um pouco melhor. Lá no finalzinho, né? Na entrega. Já tá perto, agora tem mais cliente comprador. Mas aí vamos lá falar dos cenários. O cara, para comprar o imóvel na planta e revender, não é simplesmente ele receber o que ele pagou mais um lucro. Para ele ter lucro, ele precisa pegar o que ele pagou, ele precisa pagar possivelmente uma taxa de cessão de direito. Aí o povo vai falar assim, isso é inconstitucional, no STF já... Bom, ninguém compra imóvel na planta para entrar com a ação contra o construtor, não. Ele quer revender automático. Então ele vai pagar a taxa de cessão. É muito difícil ele não pagar nada. Pode ser que ele não pague, mas 99% dos casos ele vai pagar. Ele vai pagar essa taxa de cessão. Existe imposto de renda para vender ágio, não sei se vocês sabem, porque o povo não fala disso, né? Eles gostam de vender os trem tudo errado. Tem imposto de renda, então tem ganho de capital quando você vende ali um imóvel na planta. Tem a comissão de revenda. Então, existem custos para você vender o imóvel na planta que você comprou. Basicamente isso. Para esse cara que comprou ter lucro, o que tem que acontecer? O próximo comprador tem que pagar tudo o que ele pagou, mais os custos de venda e sobrar dinheiro para ele. Aí eu entro no fator mais importante que é momento de venda. Do fundo do coração. Não sei se vocês acompanham tão de perto. Quantos empreendimentos, nós estamos falando só do comecinho da venda, quantos empreendimentos venderam 100%, que não sobrou nada, não tem nenhuma unidade lá, e depois de 3, 4, 5, 6 meses ainda não tem nenhuma unidade lá? Difícil. Eu não conheço. Porque as construtoras escondem, elas não soltam tudo a mercado, elas vão liberando aos poucos, no meio do caminho. O cara que quer vender no comecinho, ele precisa... Olha o que ele é refém. Ele é refém do negócio vender tudo, daqui 3, 4, 5, 6 meses não ter nada no prédio disponível para ele revender, o imóvel ter valorizado. Valorizado o quê? O que a construtora quiser, né? Pôr no valor. Mas se não tem tabela, não tem unidade, não tem tabela, né? O cara pediu o valor que ele quiser e apareceu um doido para comprar no começo, que ele não conseguiu comprar no começo. Então, assim, isso é a exceção da exceção da exceção da exceção. Aconteceu quando? Na pandemia, num curto espaço de tempo, com pouquíssimos imóveis. Então, até na pandemia que estava louco, era uma exceção. Então, falando de investimento, eu chego à conclusão que fazer isso para vender no começo é muito arriscado. Tem grande chance de dar BO. É muito, mas muito raro mesmo, muito raro. Aí, como é a minha opinião, se for para ter muito BO, eu prefiro pegar o meu dinheiro e investir em outra coisa. Porque é investimento, então eu não considero um bom investimento. Vou vender no meio do caminho. Aí, mais uma vez, momento de venda. O grande lance do dinheiro do investimento, do lançamento, é momento de venda. Quero vender o imóvel no meio do caminho. O prédio está no meio da obra, nem terminou a alvenaria direito, não tem pintura, não tem nada. A construtora está estocada, tem um monte de unidade, tem uma galera vendendo ágio que não está conseguindo pagar. Todas essas pessoas são os seus concorrentes. Além dos concorrentes do seu prédio, tem vários outros prédios concorrentes de outras construtoras na região. Ou seja, o momento de venda é ruim, faz o valor do seu imóvel ruim. Porque, segredo, né? Você não está vendendo ágio, você está vendendo o imóvel como um todo. Você está vendendo o saldo devedor que você tem no construtor, inclusive. E se você parar para pensar que o cara comprador, né, desse ágio que você quer vender, ele também tem que pagar tudo que você já desembolsou naquele momento, ele não vai ter o benefício da parcelinha. É melhor ele comprar direto da construtora. Aí vamos lá. Né?
Quem que é o meu principal concorrente, tanto no começo quanto no meio? A construtora. Construtora, eu dou 10% de entrada, divido em 3 vezes, ela monta o fluxo que eu quiser, ela aceita permuta, ela pega outro imóvel meu. Como que você pega outro imóvel num ágio? Você vai perder lucro. Se o lance era investir, revender e ter lucro. Então, mais uma vez, pelo momento de venda, eu acho péssimo. Muito ruim. Muito ruim mesmo. Não, mas eu vou vender no final, cara. A hora que estiver próximo da entrega. 6 meses antes da entrega, eu começo a anunciar. É um dos piores momentos de vender, cara. Por que que é um dos piores momentos? Tem uma galera que não vai conseguir financiar, porque o bonito do saldo devedor, que começou lá no comecinho, ele tá corrigindo desde o dia 1. E eu fiz essa conta por uma correção média de INCC. Se você fica com 700 mil de saldo devedor, comprei na planta. Não, meu saldo devedor é 700 mil, eu preciso de quantos reais para financiar 700 mil de renda? Você planeja assim, né? Chega lá, seu saldo devedor está em 900. O salário, o faturamento não aumenta igual a inflação, não aumenta igual a INCC. Aí chega lá, nossa, eu não vou conseguir financiar não. Tem que vender como? No desespero. Quem que é o concorrente do investidor que comprou parcelinha na planta? A construtora, que tem um monte de unidade para vender, porque teve coisa que destratou. E que hora que a construtora faz dinheiro? Na entrega. É a hora que ela vai dar baixa na SPE. Ela está desesperada para vender tudo. Mais uma vez, ela vende com condição, ela vende com permuta, é seu principal concorrente. O tanto de ágio que tem para revender. Uai, Lucas, então quando é que é bom comprar um imóvel na planta pensando em revenda? Meu amigo, você compra, paga o fluxo inteiro aqui, esquece daqui 5, 6 anos, depois da entrega você revende. Aí quando eu penso na palavra investimento, eu falo, rapaz, hoje em dia tem tanta alternativa financeira que meu dinheiro ia render melhor. Tanta alternativa. Aí o que os filhos da puta fazem, velho? É isso que me mata. Pega o cara que tem uma rendinha de 8 mil reais, 10 mil reais, uma rendinha. Nossa, Lucas, mas no Brasil a renda é 1.000 e pouco. Não, 8 mil, 10 mil. Põe o cara para comprar um bendito imóvel na planta, ele pega os 40 mil que ele juntou a vida inteira para pagar uma entrada, ele vai pagar parcelinha de 1.000, 2.000, balão no final do ano, porque vai prometer para ele revenda. Desculpa, irmão, você não vai ter dinheiro de revenda aí. Descontando todas as coisas, descontando imposto, descontando taxa de cessão, concorrência. Sim. Aí eu entro no mérito. O intuito não é investimento? Investimento, você não entra para investir só em imóvel. Você olha fundo do tesouro. Você compara, você sempre tem que ter a base de comparação. Você olha fundo imobiliário, você olha até o seu próprio negócio. Aí, tirando tudo isso, eu particularmente eu tenho uma filosofia de vida. Essa é muito pessoal. Pode concordar ou não pode. Cara, se você não está com muito dinheiro para investir, investe na sua cabeça. Investe no seu negócio. Até você faturar muito dinheiro, sobrar muito dinheiro. Aí você vai comprar imóvel, vai comprar lote, terra, vai comprar prédio, vai comprar o que você quiser. A hora que você tiver com muito dinheiro. Porque, velho, eu tenho aqui 10 mil reais para investir. Desculpa, irmão, isso não é dinheiro. Eu tenho 50 mil, 80, 100 mil. É pouco dinheiro. Lucas, quando que eu começo a investir então? Cara, depois que você estiver faturando pra cacete aí todo mês, a hora que você tiver com uma boa reserva, uma boa grana, aí você começa a investir. Só que eu falo isso aqui, os caras ficam loucos, né? Os caras ficam transtornados. Porque é um corretor de imóveis falando isso. É um corretor de imóveis falando isso. Aí o cara pode até falar, não, Lucas, o dia que viralizou o vídeo, teve muito comentário engraçado, né, velho? Teve uma galera assim, Lucas, não fala do lançamento não, que você não sabe de nada. A exclusividade te protege. Você falou um negócio muito bom. O cara que comprou na planta com eles, lá no lançamento, na vendinha boa, procura o corretor que vendeu para ele, para revender. O corretor que vendeu para ele não dá moral para ele, porque ele quer vender outro lançamento, ele tá em outra vibe. Ele bloqueia o telefone do cara, nem dá moral. Eles caem lá na minha mão mesmo. Eu sou a figura da revenda do cara do ágio. Sou eu que pego o imóvel dele para revender, não é o corretor do lançamento. Não é o cara que vendeu para ele lá na planta, sou eu, cai na minha mão. Aí eu que tenho que falar todas as coisas para ele lá. Então o que mais cai para nós é a gente querendo vender ágio. E se fuder. E muito mesmo. Aí qual que eu cheguei? Foi muito bom o vídeo, até porque eu estudei mais. O que eu cheguei à conclusão? Cara, bom investimento mesmo de imóvel na planta, compra, segura lá muitos anos. Aí lá na frente, depois que acabou tudo, 10 anos, 8 anos, não tem mais nada, faz uma carteira de aluguel talvez, aí pode ser bom. Aí você constrói patrimônio, né? Não é o intuito de fazer dinheiro de investimento. E é fazer renda futura. É previdência, não é nem investimento. Exato. É previdência. É legal, né? Aí é melhor. Cara, e imóvel é tão bom, velho. Você não precisa mentir para vender imóvel. Vem te falando a verdade, é um negócio tão bom. Fala as limitações, fala as coisas boas. E finalizando isso, imóvel nunca foi o investimento de prometer grandes coisas. Você vai faturar 30%, 40%, 50%. Nunca foi isso. Imóvel sempre foi vendido com o quê? Segurança. Segurança do seu patrimônio.
E aí é indiscutível que é muito seguro, né? Eu lembro que você falou que tem um momento ali que é legal, que é um investimento, que é você entrar antes, né? Aí você tem que ter contatos, né? Aí são outros pontos, né? Comprar um SCP, comprar... Se você tem um dinheiro à vista para pagar à vista sem correção. Mas isso é um bom investimento, vírgula, né? Porque, assim, o projeto ainda não tá... Você não tem uma clareza se o negócio vai sair do lugar. E deixa eu te falar, SCP você não compra de qualquer um não, amigo. Assim, é só de quem é muito consolidado, muito grande, você tem que estudar balanço. Teve um aqui de São Paulo que me procurou, fui estudar o balanço dos caras, os caras estão quebrando e vendendo SCP aí pro Brasil inteiro. Você tá maluco, loucura. Estão querendo usar isso para poder... Então tem que ter um cuidado tão grande, o corretor, inclusive, para um negócio desse. Então por isso que eu tô falando, o projeto ainda ele não saiu. Exato. Ele não tá nem aprovado, muitas vezes. Tem que ter uma confiança muito grande. Aí você tem que ter uma análise um pouco mais aprofundada e conhecer de fato com quem você vai fazer isso, né? Exato. Então não é porque estão te prometendo ali que você vai entrar muito antes. Tem que ter cuidado. Mas corretor é pra pagar de pirata, né, velho? Eu fui, né? Eu fui, irmão. O dono falava lá tudo, eu não entendia porra nenhuma, eu copiava o que ele falava e falava pros outros. Eu não estudava, eu não sabia o que era. Quando você começa a abrir sua cabeça, isso que é foda, sua cabeça expande, você começa a entender as coisas, você fala, não é bem assim, não, esse negócio não funciona assim. Só que o corretor, muito tempo, ele fica só copiando e colando. Ele vai pra reunião, o cara fala, funciona assim, assim, assado. Aí você liga pro cliente e fala, não, funciona assim, assim, assado. A hora que você pega o cliente um pouquinho mais inteligente, ele... Eu comprei imóvel na planta, cara. Comprei um condomínio uma vez horizontal, eu escolhi o primeiro lote do condomínio, era o melhor disparado. E eu todo feliz, voltei e fui falar, sabe com quem? Com o dono da imobiliária que eu trabalhava. Aqui, amigo, o lote que eu comprei, ele falou, você tá maluco? Você é louco? Como que você compra essa porra aí? IGPM mais um por mês? Você é louco? Destrata esse negócio agora. O dono da imobiliária. Ele falou pra mim, não vende isso, não compra isso, é péssimo. Legal, né? E você achando todo bonitão lá. E eu achei que era... Aí eu fui entender. Falei, nossa, o negócio é uma bosta mesmo, né, cara? Só é bom pro cara que vende, né? É um banco, né? Os caras são banco. Loteamento é banco, né? Fazer carteira, banco, né? Não é... O negócio deles é financeiro, não um negócio de terras. Eu sempre falo isso. Esse ágil... Por isso que é o melhor, né? Exato. Esse ágil quando cai na tua mão, né? Que o pessoal se ferrou, né? Precisa vender e ele vai concorrer com a construtora. Como que você concorre com a construtora para vender desse imóvel? Preço. Não tem outra maneira. Porque a construtora vai vender parcela, de novo, né? Preço. O cara... De cara, eu já fiz essa conta. Geralmente o cara que vai vender o ágil lá com a gente, irmão, se ele não vier de cara com os 30% à mesa da construtora, ele não vende. Uhum. Primeiro que o preço da tabela da construtora não é o de venda. Os caras dão muito desconto, dão muita condição, dão muito parcelamento, pega permuta. Aí, esse aqui é o ponto. Toda a historinha que eu contei, bem resumida, porque isso aqui virou um vídeo meu bem complexo, né, explicando. Tem uma aula minha de 2 horas falando sobre esse assunto, esmiuçando mesmo, fazendo conta, fazendo tudo, né? Foi tão engraçado que quando viralizou o vídeo, aí 2 dias depois viralizou o vídeo do Albani, vocês viram? No Primo Rico? Sim, eles... que ele compra imóvel assim, aí eu fui fazer um react e falei, esse burro tá perdendo um monte de dinheiro, até agora não viu o tanto de dinheiro que ele vai perder. Quando eu vi o vídeo, pra ser sincero, eu achei que você tava anunciando que você ia virar político, tava com um formato ali, Nicolas Ferreira. Né? Foi o Patrick dele, vou fazer mais daqueles lá. E aí eu fui fazer a conta react lá, cara, não... Tal. Mas aí eu tenho que fazer todas essas contas, velho, todas essas justificativas pra desconstruir na cabeça do cara, e eu fico até triste, velho, porque foi construído na cabeça dele que ele teria um grande lucro. Uhum. Velho, na época da pandemia, eu tinha gravado esse vídeo, eu não deveria ter apagado. Uma corretora de uma grande imobiliária de Goiânia, na época eu até postei, eu borrei a cara dela, prometendo 300% de lucro em 3 meses, velho, pra quem comprasse na planta. Como que você promete um negócio desse, velho? Isso é loucura. Loucura. Nem as pirâmides estão fazendo mais isso. Tá doido, nem tigrinho, velho. Nem tigrinho. É tiro no escuro. Cara, chegou aquela hora daquela palavrinha mágica, né, Matheus? É isso aí. Ô, Lucas, agora a gente tem uma novidade aqui. Já faz um tempo já, mas assim, a galera aqui, a gente sabe que o pessoal é preguiçoso, né? Então, a gente entrega os principais insights ali do episódio, ali, feito por IA. O cara só precisa comentar uma palavra, só que ele nunca sabe qual que é o momento da palavra e pode ser uma palavra completamente aleatória. Uhum. E é mais engraçado que tem lá nas postagens, às vezes tem a galera comentando, tipo, cachorro, tipo, não tem nada. Tipo, que é só pra receber o resumo. Então a pessoa só precisa comentar lá no Instagram. Você vai lá no Instagram, vai comentar a palavra que a gente vai pedir pro Lucas escolher agora. Vou deixar você pensar numa palavra aí.
Você vai receber o resumo aqui completo de tudo que a gente falou aqui hoje, com os principais pontos, os principais insights, a gente facilitar a tua vida aí. Mas não deixa de assistir só para pegar o resumo, né? Então por isso que a gente não deixa assim, a gente deixa meio aleatório qualquer momento. Tem que tá? ser no final. É isso aí. Enquanto o Lucas pensa na palavra, você já se inscreve no canal, não esquece de dar essa moral pra nós aqui, né? Compartilha, curte aí, manda para aquele amigo lá que tá capengando nas captações aí, e fala, ó, você precisa escutar esse episódio aqui porque você tá trabalhando errado. Manda pro teu amigo que tá vendendo ágio aí. Fazer igual o Lucas fala, não seja um corretor lixo. Não seja um corretor lixo. Né, Amanda? Tá bem? Dormiu aí? Eu tenho uma sugestão da palavra, que eu acho que não vai ter. Ágil. Não, lixo. Ah, pode ser lixo. A galera comentando lixo não vai lixo. ter, realmente. Aí o povo vai achar que tá ofendendo a gente, seus lixos. É lixo é boa palavra, eu gosto. Vai achar que tá Eu tipo, acho bom. dando hate no vídeo. É uma boa. Lixo é uma boa. Boa, você comenta lixo lá. Nossa, que a gente vai dar um resumo completo Os do caras me chamam episódio. de lixo. Vai ser engraçado. Mas tem que ser no Instagram, tá, galera? O pessoal confunde aí, às vezes manda no YouTube lá, né? É. Mas no Manda Instagram. no YouTube, não tem problema, a gente vai escrever assim pra você, ó. Vai no Instagram. Manda no YouTube que vai ser legal. Uns vão comentar lixo, a galera vai vir embaixo No defendendo. Spotify também não. Ou tá? concordando. Mas se você for no Spotify, deixa uma avaliação lá. A gente não te cobra nada por isso aqui, meu amigo. Olha a aula que a gente tá tendo aqui e você não paga nada por isso. Cara, como podcast é valioso, né, velho? Eu Demais. sou muito consumidor de podcast. Eu escuto 2, 3 por dia. Mas Não, como é valioso podcast, né? não consigo entrar num carro sem colocar um Porque podcast. não tem né? como você sentar aqui e conversar com a gente e não falar de uma maneira completa, porque senão não vai fazer sentido a conversa. Não, esquece o Lucas, irmão. Pensa o número de grandes pessoas a nível mundial que entrega a vida no podcast ali, um monte de coisa foda, né, velho? Bom, tem podcast do Elon Musk. Tipo assim, você pode ouvir o Elon Musk 2, 3 horas falando o que der na telha. É muito Trocar uma louco, ideia velho. com ele. O cara que eu gosto muito de ouvir em podcast é o Adib. João Adib. Puta, Foda. fudido. Olha que louco isso. E- Que dia antigamente que a gente tinha esse acesso? E como Não você tem. falou, né? Às vezes na captação mesmo, uma palavra pode mudar o jogo, o podcast é a mesma coisa. Velho. Às vezes, Não, a é forma fudido, como você cara. apresenta uma ideia gera um insight. Eu acho pra podcast pessoa. uma baita na ferramenta. É um negócio impressionante. Impressionante. E quem mais ganha é a gente aqui, que a gente aprende muito. Cara. É, e fazer é Porra. bom, né, cara? Nossa, eu fiz uma época, vários tinha um ágil depois dos podcast. podcasts. Tô brincando. É mesmo? Tô brincando. Meu Deus. Tô brincando. Mas um consorcinho saiu. Ah, consórcio sai mesmo, né, velho? Não, mas é consórcio porque tem dinheiro, a gente já explicou isso. É. Eu postei hoje, inclusive, sobre isso, né? Falou o quê? Consórcio. O cara perguntou pra mim se eu vendo muito com consórcio. Eu expliquei que não, porque as experiências que eu já tive foram muito ruins com consórcio. Mas acho que foram os Não- profissionais, cara. Não eu, pessoal. O cliente comprador teve uma experiência muito ruim. O que aconteceu na ocasião? Ah, cara, venda É. errada, né? É. Porque a gente sabe como é que funciona consórcio, né, velho? Então, garantia de contemplação, que é impossível Uhum. garantir. Aí o cara teve muito BO. As 3, 4 opções. Isso tem 13 anos, né? Fiz 4 ali. Os 4 tiveram BO. Agora, se você sabe usar, puta ferramenta. Não, já me velho. falaram que é uma baita ferramenta. Ah, puta, eu Se faço você vários, né? consegue fazer, Eu pra devo ter- alavancar patrimônio. Eu isso que é um negócio devo massa. ter umas 20 cotas aí que eu tô pagando. É um mexendo. negócio que eu tenho muita vontade de entender mais. No momento certo, eu quero entender mais sobre usar consórcio e sobre comprar imóveis de leilão. Nossa. E dá pra usar os dois, inclusive, Não, parece. os dois Nada. juntos. É? Você não consegue usar o consórcio para comprar no leilão direto. Mas depois, né? Algumas empresas têm, mas você faz a recompra no Eu valor quero- de mercado. É Esse um negócio que eu fudido. quero muito, depois que minha energia diminuir na Loren, vamos falar assim, porque a minha energia tá. Você até brincou, nossa, cresceu demais. É porque a energia que a gente coloca na Loren é um negócio impressionante. Depois que eu fizer o que eu quero fazer com a Loren, eu quero olhar para outras coisas, outras vias, né? Eu sou meio burro, cara, eu não consigo fazer muita coisa ao mesmo tempo. É verdade. Não parece, né? Mas é isso, quais Cara, são os seus planos agora, mano? eu Daqui te pra perguntar frente? isso. Bom, profissionalmente falando, tem duas coisas em vista, que é a expansão da Verus e da Loren, né? Uhum. Então, a Verus eu quero expandir para outras cidades. Eu tenho muita proposta na Verus, é bem legal, assim, fico até feliz. Muito aluno quer levar a Verus para a cidade dele. Eu não penso em franquear, eu penso em ter unidades com sócio, então é um negócio que eu quero começar a fazer agora a partir do próximo ano. E eu tenho um projeto muito grande aí para a Loren. Eu não gosto de falar, não, que tem uns vagabundos aí que já copiou uns trem meu, velho. Mas eu tenho um projeto muito grande para a Depois você Loren. conta pra gente aí. A Loren está em franca expansão, está crescendo muito, muito mesmo, muito rápido. Esse ano cresceu demais. E aí eu tenho um projeto educacional muito grande para a Loren. Que são as duas coisas que têm minha atenção extrema nesse momento aí. Que é o que o mercado precisa, né? De É. fato, investir na educação. Né? Não tem, né, velho? Hoje, assim, eu paro para pensar quantos educadores bons tem no mercado hoje, a nível Brasil, do nosso mercado imobiliário. Bons são poucos. Eu não consigo falar 5. Bons, educadores bons. Consigo citar o Guilherme Volk, eu consigo citar o Ayrton,
que eu sei que é um cara real e tem resultado e ensina o que faz. Aí esse aqui é o ponto, não é só ser bom, é cara que realmente tem resultado e ensina algo prático. Volk, um Ayrton, o Paulo Angelim, lá de fora. Aí me perdoem quem eu tô esquecendo, mas são esses, entendeu? É muita gente auê, né, velho? Muita gente auê, muita história. Método Joãozinho, aí você chega lá, o cara falando de mentalidade. Eu não quero saber essa porra, cara. Educacional nunca foi isso. Educacional é processo, copia e cola, faz assim, assim. É igual os eventos, né? Você vai num evento, é muito sobre. É muito motivacional só. Né? Nem o network tá bom ultimamente. Não. A galera cansou disso, inclusive. Inclusive, uma deixa. Eu acho que o mercado como um todo ele tá caminhando para pequenas imersões mais densas. É o que a galera tá querendo. Pagar ticket maior, imersões mais densas. Sim. A gente vai estar com o pessoal, acho que do CIMI, né, Mate? Que eles estão fazendo um formato de oficina, que é um conteúdo... E falaram desses caras ano passado, eles iam fazer um evento gigante aqui em São Paulo. Vai fazer. Umas 12 mil pessoas, é um negócio assim. Isso, é um congresso. E aí coloca o cara lá o dia inteiro fazendo a mesma oficina várias vezes para as pessoas, né? Isso. E falaram sobre isso. Que aí é conteúdo mais prático, eles têm uma puta curadoria bem legal. E falaram. Ele esteve aqui com a gente faz um tempo, o presidente lá do CIMI. Massa demais. Vai ser legal. Você tinha que estar lá, porque... Só me levar, bro. Tô à disposição. Vamos te indicar lá. Tá um WhatsApp de distância. Indica lá. E onde você tá investindo o seu dinheiro, mano? Cara, em mim... Imóvel na planta sempre, não é. Eu gosto muito de área. Área. Gosto demais. Área rural? Ou pra... Não, já tá em zona urbana, né? Já mas área afastada, sem asfalto, essas porra. Eu gosto muito, né? Comprar um negócio de um alqueire, meu irmão. Aí asfalta, 3 sai R$10 o metro pra 100. Então eu gosto muito. Mas hoje a maior parte do meu direcionamento de liquidez, cara, ele é em mim nos meus negócios. Então, totalmente. Eu sou muito a favor disso, entendeu? Mas eu sou jovem pra caralho. Tem que construir um patrimôniozinho ali também. Mas tem. Né? Aí tem essa questão. Eu gosto muito de fundo imobiliário. Eu gosto, velho. Uma rendinha ali. Tem uma renda. Todo mês. Velho, é legal. O imóvel é bom já, né? Pô, caramba, escolher bem o fundo, né? Escolher e tal. Eu gosto de fundo de galpão. Então, é bacana. A gente trouxe um episódio só de galpão essa semana aqui. Massa. Como escolher galpão. Rapaz, e tem assim uma falta de galpões a nível Brasil gigantesca. Tem uns caras que vivem disso, né? Só compra área, faz galpão gigante e agora tem muito fundo comprando os galpões, né? E quando você é um corretor, por exemplo, nichado em galpões, cara, você vira referência muito rápido. É fudido. E o cara que vai alugar ou comprar um galpão, ele só é um cara fudido. Ele só tem cliente bom, porque não tem pé rapado procurando galpão. Exato. Entendeu? É um puta do negócio. De coisa que eu gosto, sabe, cara? Porque eu realmente penso nisso, velho. Cara, vou pagar parcelinha de imóvel na planta. Não faz sentido na minha cabeça. Não faz. Não vejo fazer sentido. É a maneira mais fácil de acessar um imóvel, vamos falar assim, né? Dá uma entradinha barata, parceiro, mas não vejo isso como um grande investimento, não. Sim. Fundo imobiliário é bom. Melhor que isso, só comprar na caixa com 5% de entrada. Leilão. Não, isso aí eu tenho muita vontade de entender mais. Mas como eu tô numa fase muito... tem que entender. Eu tenho um hiperfoco em algumas coisas, cara, então eu tô muito hiperfocado, né, na educacional, por exemplo. O educacional, porque eu quero fazer agora, vai exigir um capex muito grande. Então, vai estar lá, muito dinheiro. Aí sim. Muito bom. Bom, a gente tá caminhando aqui pro final, né? O Lucas tem um outro podcast pra gravar, você vai ter voz pra falar de novo, que tudo isso? Eu falo o dia inteiro. Não, e amanhã é imersão o dia inteiro. Tem que falar o dia inteiro. É impressionante que o nosso trabalho agora, ultimamente, é fazer vídeo e falar o dia inteiro. É bom, né, velho? Pô, passa a vida inteira pedindo pra trabalhar assim, né? A hora que trabalha tem que achar bom. Exatamente. Né? Muito bom. Você jogou num ponto, vai ter imersão agora? Quando que é a próxima que você tá planejando aí? É 21 e 22 de agosto? Eu acho que a gente tem feito todo mês em São Paulo, só que agora o formato da imersão 1 ele vai mudar, inclusive, ele vai para 2 dias agora. Mais restrito, o valor de investimento maior, só que vai ser muito mais denso. Então eu vou colocar marketing dentro, vou colocar vídeo, tráfego, além de todo o processo de captação. Eu quero ir realmente atendimento do cliente comprador, eu quero ir desde o início, como que eu acho o vendedor, até o momento de eu vender o imóvel, tudo que eu faço. Tinha que colocar homestaging lá também, pô. É uma boa. Consigo falar. Só que aí esse aqui é o ponto. Como é um negócio que eu nunca fiz, eu não sei como funciona, eu não tenho experiência. Mas eu te explico. Então, mas é assim, eu vou pegar desde o início. O cara vai conseguir sair da imersão 1, velho, com o modelo de negócio na mão. Ele vai conseguir sair aplicando imediato. Massa. Massa demais. É isso aí. 21 e 22 de agosto, então, 22 de agosto. É isso aí. Vamos lá. Fala aí, ó. Fala que é do Micasa aí pra ver se consegue alguma coisa. Cupom do Micasa. Vai ter? Escreve lá, cupom do Micasa, eu dou um desconto lá pra vocês. Boa. Fala que veio pelo Micasa que ele vai dar um descontinho lá. Bom mesmo. Pode soltar.
Boa. A gente solta aqui um QR Code, alguma coisa Boa. assim. É isso aí. Lucas, Fechou. obrigado mais uma Eu que vez, hein, agradeço. cara. Me sinto honrado de estar aqui mais uma vez. Irmão, Lucas que já virou Deixa mais que eu. um convidado, virou um amigo já. Daqui um ano quero vir de novo. Cara. menos que isso, pô. É. Uma coisa eu vou já garantir, a gente vai estar no ar. Ah, isso eu tenho certeza. Eu não posso garantir que eu vou estar vivo. Mas Mas vai eu- tá, Nem a eu falo gente. assim, não pode mais que o podcast vai estar no ar comigo ou com outra pessoa. Isso é bom, isso é É bom. impossível os três morrer até lá, né? Então é foda, a gente né? tá igual Coca-Cola, vai cada um em um avião, senão... Vocês são muito chique. Boa, Lucas, deixa uma mensagem final pra nossa audiência aí, por gentileza. Não seja um corretor lixo. Brincadeira. Ó, tudo que vocês forem fazer pra honra e glória de Deus e entreguem seu melhor. Tô numa vibe agora de entregar o melhor em todas as pontas. Não aceito mais. Não aceito mais nem perto de mim gente que não tá entregando o melhor. Meu nível de cobrança vai aumentar muito. E a primeira cobrança tem que ser a individual, a sua com você mesmo. Boa. Então, cara, melhor microfone, melhor áudio, melhor texto, melhor corpo, não é não? Parabéns, Sim, irmão. Fiquei muito valeu. feliz por você, Sim, velho. eu tô no processo ainda, né? Não Te chegou conheci, nesse- você era 3. 3. Eu tô 2 agora, tô quase chegando em Não, um. você tá bem já. Tô cara. 1,5, Um vai. e meio, Tô 1,5. Por que não, né, velho? Entregar nosso melhor em todas as áreas. Quem- Nós temos que fazer isso. Tô nessa Isso vibe aí. total. Quem acompanha o Mikasa aí há mais tempo, vai vendo eu diminuindo na tela. Aqui, né? Tô quase do tamanho do Matheus. Aí, ó. E aí, Parabéns, porque eu sei que é um grande desafio, né, irmão? Cara, não foi fácil não, mas tipo, Imagina. Mas vale a pena. mas valeu muito a pena, cara. Que Se bom. você tá passando por esse problema, velho, vai atrás que sua vida vai mudar completamente. Muito bom. E é isso aí. Valeu. Esse foi mais um Mikasa, né, Matheusão? Foi mais um obrigado. Mikasa, Mais uma valeu. vez. Galera, tamo junto. galera. Até a próxima semana e tchau. Falou. Valeu. É, muito bom, muito bom, muito bom, muito bom.